2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui 3 seres humanos de excelência. João Maria Joné, Maria Escaja e o Zé Pedro Silva. Uau. Bem-vindos. Estás bem disposto? E começou de forma assim Elogiou-nos tão... e não sei o quê. Mas eu já tinha avisado Estás manso, como diz o outro. que este podcast tinha que começar a ser uma coisa mais boa, mais positivo, mais... Tinhas a visão? Sim, há uns Avisaste programas quem? avisei. No roteiro 16 dele. Acho que foi quando estive em São Sebastião Pois da foi Feira. quando vieste de São Sebastião. Vou da Feira. manter, eu não sou uma pessoa que não cumpre a palavra. Mas só para as pessoas saberem que estavas a ser super desagradável antes das câmaras começarem a... Exato, és um falso. É assim. És um aldrabão. Quem é que pode confirmar isso, não é, meus caros? Por acaso já estava a gravar. É verdade, já estava a gravar. Pensa então na regi que ponham, vamos ver as imagens. Então vamos às provas. Sim. Pois, a Padre Carla. É aquele programa horrível da TVI, o Tribunal, já viram? Ai, Isso vi não uma vi. vez, Pá. mas aquilo é enorme, aquilo dura horas. Isto é o café. A sentença. Sim, de antes havia o juiz decide. O juiz decide era muito bom. Mas eu estava a citar gato fedorento. O quê? Estava a citar gato fedorento. Ah, sim. Foi isso a Padre Ok. Carla. Aquilo é Pois é, pá. inacreditável. Deviam ver. Vocês já viram? Eu vi obrigado. um sketch do Herman tens que ver. numa rede social qualquer, vi um Pronto, sketch do mas Herman a é gozar. gozar. Não, mas tens que ver o próprio do programa. É inacreditável. É imperdível. É mesmo. Mas vês só uma vez, porque também não dá para mais. Pronto, Pronto. ver a temporada Então toda. se calhar... Se calhar avançávamos. Vamos. Ok. Então vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Bom, o Governo tem tido muito que fazer, mas, pelos vistos, Paulo Rangel tem tido tempo livre para alegadamente insultar militares. Zé Pedro Silva, esta história chamou-nos a atenção, chamou-nos, chamou-te, disse chamou-nos. A mim não chamou. Não mim estou também não aqui a chamou. revelar quem é que terá ou não sugerido este tema, mas penso que terás investigado mais a fundo esta história, inclusivamente falar com os militares que se sentiram insultados, e alegadamente Paulo Rangel disse mesmo que os militares são burros e camelos. Queres clarificar melhor esta história? Eu não investiguei a fundo. Vocês é que andam sempre na chamada espuma dos dias e eu vejo a informação toda, até aquela mais, sabes, aquela coisa mais local do pequeno delito em Porto Alegre. Eu informo-me de tudo. Isto saiu no tal e qual, pronto. Saiu no tal e qual, mas já foi difundido pelos outros todos. Até, aliás, no Congresso do PSD foram falar com o Paulo Rangel tentando obter alguma explicação que ele não quer dar. Mas eu só acho o tema interessante, porque, repara, estamos a falar de portugueses que foram repatriados do Líbano por razões de segurança, naturalmente, que não vale a pena explicar quais é que são. E, portanto, imagina, vem no Vamos explicar porque nenhum de nós sabe. Vêm no C-130, descansadinhos, porque já se livraram do conflito, aterram no aeroporto de Lisboa, o avião para em Figueiredo, o aeroporto militar, e pensam, estamos em segurança. Quando saem do avião, está o ministro aos gritos com os militares. E eles julgando até, penso eu, que podia ser um golpe de Estado. Não é? Porque está o ministro a dizer, seus camelos, burros, os militares a dizer aos ministros, não é? Supostamente um dos... Mas os gritos foram em direção aos militares ou foram Com altas depois? patentes, supostamente. Não. Eu até acho que Paulo Rangel está a cometer um suposto crime, não é? Não Não se pode. chamar burros e camelos. Em geral a ninguém. Mas, a geral a ninguém. Em geral a ninguém, mas há uma agravante. Mas, Mas repara, portanto, é só um episódio, mas o que me consta, não sei Uma se agravante daquelas do Primeiro-Ministro, tipo, bater a professores é mais crime. Não sei se vocês viram essa proposta também. Não. Que era que bater a determinadas profissões dava mais 8 anos do que bater a outras. Tinha graça. tinha níveis. Bombeiros, Violência. profissionais, bombeiros, professores, polícias. Claro. Era assim umas coisas. Mas eu penso que tem graça, porque se um gajo bater num contabilista, eu diria que também está mal, não é? Está errado, mas é evidente que há profissões que, pela sua natureza, Que deviam ter Como é mais que ficam proteção. os comentadores de política na televisão nacional? Não parecem também. Esses devia-se dar condecoração também, como diz Não, esses era com uma moca de prego, estou Essa a da brincar, não era? condecoração é Não era. possivelmente a coisa mais Sou contra. fascista que eu disse até Nem é hoje. fascista, é pior, mas já lá vamos. Sim, já lá vamos. Mas, portanto,
portanto é isso, quer dizer, é um episódio, consta, e portanto eu tenho que dizer que consta porque de facto, mas as coisas que constam também existem, não é? Que Rangel tem este mau feitio, foi o que me disseram, que acho que este não é caso único, acho que disparata com facilidade e sempre a este nível, e portanto eu defendi na altura quando soube da história que Rangel tinha que dar explicações, porque estas coisas não podem acontecer. Ele pode ter razão, eu acho difícil, uma pessoa que não cumprimenta a outra, como uma vez fez Manuel Maria Carrilho, entre outros. Pois a questão foi a mão estendida. Quando não se cumprimenta, sim, quer dizer, é pior chamar camelo. Eu agora não estou aqui a dizer mas uma coisa que ficou de mão estendida. Uma coisa nós vimos, uma coisa é o comandante do Figmaduro, portanto é um coronel da Força Aérea. Mas, portanto, quando se tem este comportamento, muito dificilmente se tem razão e ainda que se tivesse, perdeu. Mas explicações é óbvio que tem que dar. E eu acho incrível como é que Rangel diz que não comenta e que não explica. E uma pessoa diz assim, tu não tens uma vida privada, tens uma vida pública, tu tens um cargo público, tens que responder. Eu não é acho uma que opção. pessoa não tem que responder. Tem que responder. Não é o tal e qual. Eu acho que sendo que eu não tenho um ninguém partido devia como responder tal e ao qual. Porquê vocês dizem isso? Porque é uma merda. Porque é um pasquim, porque cria notícias, algumas cria notícias que não existem. E quando cria umas que existem, o tal e qual é um tabloide, como há no Reino Unido, não lhes vou fechar portas, portanto é evidente que quando passam das marcas... Também o que é que eles querem contigo? Não, tudo mais estático, estou a dizer eu. Portanto a questão é simples. Coisa bruta. Agora... Não, claro, nós vais dizer que é fácil, mas não vais fechar portas quando eles não querem nada contigo e não andam a inventar merdas sobre ti há 2 anos. Eu não me preocupo só com as coisas que têm a ver comigo. Reparem, isso é uma maneira de pensar, não é só o que me pode afetar é que me preocupa, não. Tenho outra maneira de pensar. Os tabloides, mesmo sendo tabloides, têm um bocadinho de amplitude e aquilo são as birras de um gajo. Mas porquê estamos a discutir o tal e qual se a notícia é perfeitamente verdadeira e se os militares já estão a dizer Porque que estão... já é antigo serem birras daquele gajo sobre determinadas pessoas, como também tem implicação com o Carlos Moedas. O gajo, neste caso, é o Paulo Rangel? Não. Ou é o gajo é o Faf. Ok. É que estamos a falar coisas aéreas para as pessoas perceberem. As pessoas não estão dentro das nossas cabeças. O autor moral daquele do tal e qual. Sim. Pronto. E como ficar esclarecido. Pronto. O que se passa ali é que ele implica com determinadas pessoas, normalmente as pessoas que não lhe pagam, que é mais ou menos o critério dele para funcionar na vida pública, e inventa 20 coisas em relação ao Paulo Rangel, até com uma agravante que eu acho, lá está, é aquela coisa dos filhos e os enteados das causas identitárias, mas há sempre um tonzinho, e mais do que tom muitas vezes no tal e qual, de homofobia em relação a tudo o que o Paulo Rangel faz. É sempre aquela conversa de pois, ele tem pouco autocontrole, ele é muito dramático, ele não sei o quê. Epá, não, a quantidade de coisas homofóbicas que aquele pasquim já fez está no top sério. Mas é que eu vi poucas pessoas, as pessoas normalmente, quando é uma personalidade de esquerda com a sofrer destes undertones homofóbicos, não há muito mais preocupação. Tenho que ir ouvir o podcast do Diogo Faro para saber se ele se preocupou com os undertones homofóbicos deste ataque ao Paulo Rangel, porque outras pessoas certamente... Olha, eu não mas tinha, isto não é um tinha ataque ao Paulo Rangel. O Paulo Rangel é que atacou as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não permitiram que ele estivesse na placa a receber as pessoas à saída do avião. Portanto, não há nenhum ataque a Paulo Rangel. Porquê é que estás a levar aquilo por verdadeiro? Porquê é que Paulo Rangel não comenta? Porque não comenta. Chamou Camelo e Burros a um alta patente, simples assim. Senão ele dizia, isso é tudo absolutamente falso, está aqui o Sr. General, chamei alguma coisa, arrumava o assunto em 3 tempos. Não arruma em 3 tempos porque não permitiram que ele fosse até ao avião fazer o boneco de receber as pessoas. Mas tu e não ele ficou sabes a passado. história. Olha, eu não acredito. Até pode ter acontecido. Eu não acredito que o chefe de Estado esteja a mentir, que um coronel esteja a mentir, que repórteres estejam a mentir e Paulo Rangel... Sim, ele também ofendeu um chefe de Estado maior. Pronto, não acredito que esteja toda a gente a mentir, menos o Paulo Rangel. Não costuma ser assim. E é só por isso que eu acho que... Mas quem é que dá declarações em ONU? Não dá declarações em ONU, mas ninguém desmentiu. Ok. Portanto, então, mas já é outra coisa. Não acreditas nesta história? Para que é que havia de acreditar? O problema é o jornal que fez a história. E o vídeo? Claro. Viste o vídeo em que o general se estica a mão e o Paulo Rangel faz assim e vira-se? Não é inteligência artificial, isto aconteceu. Certo, mas isso é diferente de porque é que aquilo aconteceu. Então, mas é isso que eu estava a dizer. Ele tem que dar explicações, tem obrigações de dar explicações. Não era mais fácil dar explicações, até desarmava o jornal e o trabalho do jornal, o suposto trabalho. Se dissesse que era falso. Mas é tratar aquilo como trabalho, eu não percebo. Eu não percebo. Tal e qual no café. Ok. É a mesma opinião, Maria. Senão avançamos, não há mais nada. Tem que escolher uma, Não, parece que estão de acordo. Estamos nisto, estamos completamente de acordo.
tanto na nossa opinião sobre o tal e qual, como na nossa opinião sobre o FAF. Portanto, não acredites que esta história é verdadeira? A mão estendida e tal, o burros, os camelos. É assim, eu tenho por hábito e por princípio não acreditar em coisas que saem no tal e qual, ou que saem primeiro no tal e qual. Se isto for verdade, é claro que o ministro tem que saber o protocolo e tem que saber respeitar o protocolo do cargo em que se encontra. Do que vi o Correio da Manhã também já fui atrás da história, eu vi de manhã. Ora bem. Já inventou histórias sobre o Carlos Moedas, sobre o chefe de gabinete do Carlos Moedas. Eu nunca vi ninguém em Lisboa, felizmente, a dizer, olha, confirma que se passou isto na noite passada, com o tal e qual diz, não, porque foi o tal e qual a escrever, como é óbvio que ninguém confirma. Teve aquela coisa também de um deputado do PSD com nudes. Não faço essa história, não sei, mas já durante a campanha... Eu lembro-me da capa que o senhor estava de facto meio despido. Durante a campanha do Rio contra o Rangel houve ali um festival de homofobia, pronto, trágico, naquele jornal, e pronto, eu não levaria isto muito. Se a fonte são os gajos que assumem uma postura editorial que eu odeio este gajo e tudo o que ele faz está mal, e para além disso eu odeio porque ele é gay. Não, tudo o que seja gays, as capas que fizeram com a Mariana Mortágua foram sempre todas sobre a sexualidade dela. É nojento, aquilo é nojento. É mesmo. Não devemos então acreditar. Além de que é uma miséria do jornal, pegas naquilo e parece que vai voar da mão. Eu nunca peguei naquilo que sempre tal e qual escreve. Eu, quando a notícia me chega, já não me chega por tal e qual, não é? Sendo que a notícia dizia que tinha saído primeiro no tal e qual. Portanto, eu borrifo-me um bocado no tal e qual. Eu não consumo, não compro, não vejo, mas a notícia já está na CNN, já vi no Expresso, já vi e neste momento começam os militares a confirmar uma certa revolta, enfim, com a atitude do ministro. Portanto, para mim interessa-me isso mais do que um jornal que eu não consumo, que não vejo. Deve ter uma tiragem absolutamente residual. É um tabloide. Enfim, nós defendemos a liberdade de expressão. Quem se sente ofendido deve ir para a justiça. É assim que acontece. Não lhes vou tirar o alvará ou tirar a lista de não estou a dizer para tirar o alvará, estou só a dizer, olha, isto apareceu no Diabo. Eu acho que já sei porque estás a falar do Expresso, porque houve um artigo de opinião do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas há mais notícias, vocês estão a dizer assim em todo lado, no sentido em que, porque é um caso, não é? Eu só não encontrei o todo lado. Mas por exemplo, o vídeo que existe, salvo erro, não é do tal e qual, porque o tal e qual não estava lá. Portanto, existe um problema. Tal e qual é uma pessoa, como é que eles podem estar lá? Existiu um caso, e a nós é isso que nos interessa, não é? Quer dizer, interessa-nos saber se o ministro de facto ofendeu altas patentes militares ou baixas, não interessa, não pode ter aqueles comportamentos, não é? É um ministro de Estado, além de ser dos negócios estrangeiros. E ainda por cima a causa que aparentemente, eu volto a dizer, Paulo Rangel poderia esclarecer tudo isto se comentasse o que era normal, porque supostamente a razão de ser é que não permitiram que fosse para a placa receber à saída do avião as pessoas, e isso para mim não é razão, ou se fosse seria depois, não é? No gabinete chamava-os e dizia, olha, isto não se pode passar, mas não é razão para começar a disparatar com toda a gente. Portanto, eu acho que o caso existe independentemente da fonte inicial ser a que é. Mas pelos vistos este governo tem tido dificuldade em responder a algumas perguntas. Lembrei-me que comprei o tal e qual uma vez porque saiu tanta promoção ao tal e qual. Havia uma caixinha que explicava que foram investigar, e eu não sou filha de Fernanda Câncio e a mãe é outra. E eu adquiri esse exemplar do tal e qual, e eu e a minha mãe rimos muito. Muito bem. Então, tá. Está lá, estou? Vamos à reflexão. Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Acham que o Rangel vai ser preso à conta disto? Sei, que não, porque ele tem imunidade. Porque supostamente ele podia valer uma pena de prisão de 1 mês a 2 anos. Mas o Paulo Rangel não tem imunidade, tem? Mas o ministro beneficia de imunidade devido ao cargo que ele cumpre. Pronto. É uma pena. Pronto. Vamos então à nossa reflexão. Vamos refletir. Muito bem, temos vários temas hoje, vamos despachar já um que é, no fundo, uma sequela daquilo que aconteceu no último episódio. Nós fizemos aqui apostas do que é que aconteceria em relação às posições dos vários partidos sobre o Orçamento do Estado. Na verdade ainda não foi votado, mas o PS já disse que se vai abster e, portanto, em princípio, teremos um orçamento aprovado. Johnny, lembras-te da tua aposta? Lembro-me, apostei na maioria de direita. É possível que esteja errado, mas temos que esperar pela especialidade para perceber se estava errado ou se, afinal, havia outras. Maria. Também foi a mesma caminho. Acho que foi a mesma, apostei na maioria direita e na abstenção do PS. Foi nas duas? Eu acho que sim, acho que apostei, não sei. Olha, não, nas duas não apostaste. Devia ter ido ouvir.
Eu achei que o PS ia votar Tu também contra, devias ter ido ouvir. até ter saído daqui. Portanto, se depois sair daqui e adquirir E agora informação... adquiriste conhecimentos que não tinhas antes, é verdade. Informação. O problema foi esse. E- Devíamos gravar este programa mais tarde ou então parar para eu poder atender chamadas durante o programa. Eu disse para tu atenderes a chamada que recebeste durante o programa. Depois acabava-se o programa, mas e eles saía não épico. fizeram. Atenção que eu defendi que pudéssemos ter informação privilegiada sobre a aprovação do orçamento, Claro. mas vocês não quiseram ouvir-me. Aliás, tu mandaste-nos calar. Sim, obviamente. Tipo professor da escola. Distraídos. Maria, foi uma votação parecida então. Sim. Para já então estão... quer dizer, Sim, que eu até perguntei se bastava o PAN. Estive a fazer contas, eu não tinha Já presentes. estamos na merda, como diria o outro. Não tinha presentes os números exatos, os partidos, enfim, não tinha tudo presente e até falámos sobre isso, mas acho que acertei. A tua aposta está errada ou não? Não. Também está certa? Não. A minha estava errada. Para já estamos a falar sempre da votação. Pré-aposta, pois. Estamos sempre a falar na votação na generalidade. Depois há a especialidade e a votação final global. Mas o que nós nos referimos, como é evidente, que era o que os partidos estavam a negociar, era a generalidade. E nesse caso, o que eu disse foi que continuava a manter a aposta inicial de que, no limite, uma ou outra prova chega ao PS, porque ninguém quer eleições nem ninguém quer a crise política. O que eu disse foi que achava que nunca estivemos tão perto disso não acontecer, porque eu achava que Pedro Nuno Santos, que curiosamente na altura lixam-nos as apostas, porque não dizem a verdade. Pedro Nuno Santos atirou a solução para segunda-feira, depois da reunião. Hoje, na sexta-feira, antecipa por duas razões, na minha opinião. O Congresso do PSD... Não foi quinta? Acho que foi na sexta. Quinta ou sexta. Mas, portanto, antecipa, talvez tenha sido quinta, antecipa a sua decisão que tinha atirado para a reunião de segunda-feira, porque ia levar porrada até segunda, tanto no Congresso do PSD como dentro do PS. E assim, amanhou. Não, Então foi inteligente. E a declaração dele segunda-feira seria sempre de um não líder, não é? Ou seja, já tinha toda a gente, já lhe tinha batido toda a gente e lá, então está bem, eu viabilizo. E, portanto, lá fez aquele número. Agora, no limite, a minha aposta era que o orçamento passava. Não é? Eu isso acho que todos dissemos que... Sim, admito que sim. Isso era o que era certo. Mas, de facto, naquele dia pareceu que nunca estivemos tão perto de um eventual chumbo. Eu só queria trazer este tema para que as pessoas continuem a confiar em nós. Nós fazemos muitas apostas todos. e muitas previsões neste podcast. Mas nunca apostamos nada em concreto. Devíamos apostar coisas em concreto, coisas a dinheiro. Talvez numa próxima fase. Em 2025 pode ser um dos desejos. Bom, então vamos lá falar aqui dos outros temas que trazemos, um bocadinho mais a sério, ou não, vocês é que decidem. Nas últimas 24 horas estamos a ver cenas na Amadora, mas não só, mas porque um homem morreu baleado pela PSP. Joné, vou começar por ti, porque em muito pouco tempo estás a rir. Não há nenhuma. Não há nenhuma. Pediste, então vá, desculpa, mas eu não me lembrei. Não é pirraça, não me lembrei mas mesmo. tem graça. Não, e tem graça porque este era o último tema e ele põe no início. Exato. Não era o último tema. Era. Se nós preparássemos este Agora era o Congresso. é pior. Agora era o Congresso. E Então ele vamos vai ao à Congresso. Amadora. Então vamos ao Congresso, está bem. Estás em podcast. Vamos ao Congresso. Não, mas podes ir à Amadora, já lançaste, lança. Já lança, Os temas vão ter todos que ser conversados. É verdade. A questão A foi verdade é essa. a parte da cidadania. E a vocês ordem queriam- dos fatores não altera o produto. Pois não. Vocês queriam pôr a Isto é assim, cidadania no fim e eu acho que isso é errado porque é o que vai dar mais discussão. Não, a Mas cidadania quiserem- está no Congresso. Sim, mas é um tema principal que Pá, vai não ter no vamos Congresso. discutir o esqueleto do podcast. Vai para onde quiseres. Agora Queres ir estamos para a a Amadora? agora vamos para estamos a a Vamos discutir. Amadora. mostrar os temas todos. O Congresso do PC na Amadora. Exato, vamos falar então do Congresso. Já vamos Isto à está Amadora. calado. Eu nem sequer queria muito falar do tema da Amadora, vocês é que queriam. Enfim. Mas tu também não falas, tu só Congresso, perguntas. Pois, mas dá-me trabalho. E eu. Há muito trabalho. Porra. Então, Maria Estás a ver Escaja. luz? Maria Desculpa, Escaja. Joana, está a ver se, luz. se tivemos a. Se temos a ignorar nas tuas férias. Congresso. Congresso do PSD. Então, Quem é que quer falar primeiro? Joné Então, agora vamos ao precisa falar Congresso. primeiro. Oh, que caraças. Então, o Marcos Mendes foi lá passear, Leonor Beleza entrou para a vice-presidência, Luís Montenegro tem 7 medidas, toda a gente falou mais e de facto foi a mais relevante de desamarrar, de tirar as amarras ideológicas da disciplina de cidadania, mas houve mais no ambiente, violência doméstica, saúde, etc, etc. E também o PSD apresentou uma coisa sobre
supostamente haver filtros de língua nos Ubers. Achei essa coisa um bocadinho, não sei de onde é que isso vem. E acordos com Espanha. Há muita preocupação junto de... Pode ser que sim, não sei. parte importante da população da internet. Achei só uma coisa bem esquisita. Foi um congresso um bocadinho morno e é por isso que Luís Montenegro decidiu acender um pouco o discurso com estas propostas mais fraturantes, nomeadamente de cidadania. Muita gente diz que ele está a tentar ir buscar votantes ao André Ventura agora que arrumou a conversa do Orçamento do Estado. Olha, ainda bem que fizeste essa introdução toda porque eu queria falar de uma coisa diferente. Força, pelo amor de Deus. Mas vou depois ao que disseste, mas só para abrir, acho que o Congresso tem um problema estrutural, que é um presidente que é Miguel Albuquerque. E Luís Montenegro, na sua normal conivência com más práticas na política, deixou continuar Miguel Albuquerque como presidente do Congresso. Podia ter sido José Manuel Bolieiro, era uma ótima escolha. Podia ter sido Leonor Beleza, seria a primeira mulher presidente de um Congresso. Não. Foi Miguel Albuquerque, apesar de haver um claro mal-estar interno em relação à presidência de Miguel Albuquerque, porque é uma pessoa, como nós já percebemos, que não está muito preocupada com a sua reputação a nível nacional, pelo menos, mas mesmo a nível local. Um sobrevivente. E eu acho que o PSD precisava de um bocadinho mais de dignidade do que isso depois do que aconteceu na Madeira no último ano, mas Luís Montenegro, dignidade, pronto. Agora, continuando para o que disseste, há esta ideia, típica de quem não leu livros, de que dá para cooptar o discurso da extrema-direita e as prioridades da extrema-direita e comer-lhes o eleitorado e nada muda. É como se eles não tivessem aparecido. Eu acho que há preocupações legítimas das pessoas de que a extrema-direita fala. Lembro-me de uma boa, que é a corrupção. Se calhar, se não estivesse um provável corrupto a presidir ao Congresso, as pessoas que votaram na extrema-direita não teriam tantos problemas em votar no PSD. Essa era uma boa ideia, digo eu. Quem é que estava a presidir ao Congresso? Miguel Albuquerque. Agora, isso não interessou. O que interessou é as amarras ideológicas, que eu acho que é outro típico nós assistimos a uma degradação da classe política e parte disso é estes políticos que acham que ideologia é um palavrão. Não compreendendo que ideologia é só se calhar nunca foram ao dicionário, mas ideologia é só o que as pessoas pensam. Portanto, em princípio, quase todas as coisas que acontecem no mundo são produto das pessoas terem pensado em coisas e depois terem executado essas coisas. Então, amarras ideológicas, eu vejo as pessoas vou tirar as amarras ideológicas e pôr a defesa dos valores constitucionais. A Constituição é o quê? Se não um programa ideológico para o país. Não é suposto ser uma coisa neutra. É suposto ser uma coisa consensual, mas entre várias ideologias. Não é neutro. Achei isto tonto. E acho tonto a tentativa de ir roubar eleitorado ao Chega, porque eu acho que o que dá força ao Chega é esta sociedade em que as preocupações terrenas desaparecem e nós só queremos saber se o nosso Uber fala inglês ou português, se os nossos filhos aprendem nas 6 aulas que têm por ano, se aprendem uma vez que existem gays ou não. Isso é que são as nossas preocupações. Não é impostos, obras públicas, transportes públicos, não. Habitação, não. O que interessa é falar destes temas. E nos temas das guerras culturais ninguém é melhor do que o Chega. Portanto, estar a trazer os temas das guerras culturais é estar a trazer espaço para o Chega se exprimir politicamente. Esses temas de guerras culturais que são muito atuais podem ficar? É que eles podem ficar no discurso político em países como Portugal? Podem ficar nos grupos do Facebook. Okay. E aí o Chega está relegado a falar dos temas que interessam aos grupos do Facebook. Então se o Chega for forçado, que nunca é, a dizer, então, mas os senhores como é que faziam para melhorar a rede de transportes públicos da área metropolitana de Lisboa? Não há nenhum gajo lá que tenha pensado nisso. Não sei se há lá um gajo que tenha pensado, ponto. Mas nisso, de certeza, que não pensaram. E, portanto, se o Primeiro-Ministro tiver estas preocupações de falar desses temas, a nossa proposta para a oferta na habitação é a construção de não sei quantas casas nesta zona. O que é que acham de mudar os planos de pormenor destes municípios
para isto ou para aquilo. O Chega tem alguém para falar sobre isso? Não tem. Agora, o Chega tem alguém para falar sobre gays nas escolas? Tem muita gente para falar sobre gays nas escolas. Portanto, eu não percebo. Não acreditas que seja uma preocupação das pessoas, como diz o Luís Montenegro e o Ministro da Educação, que depois não soube responder qual é que era o problema com a disciplina? Há inquéritos sobre os preocupações. Mas desculpa só dizer isto, que esta questão da disciplina já é antiga, isto não é novo. Não é verdade, é um tema muito caro a Nuno Melo, esse político dos grandes temas. De um casal de Famalicão, se não me engano, que tirou os filhos de... É verdade, é um tema muito caro a Nuno Melo, é da sua terra, de Famalicão, apesar de ele não ir lá muito, e de ser cabeça de lista, de ser deputado pelo Porto, mas alegadamente é de Famalicão. O que é que eu diria a isto? É que há inquéritos sobre as preocupações dos eleitores, nos estudos pós-eleitorais, no Eurobarómetro, e vem lá custo de vida, habitação, transportes públicos, data de coisas. Até vem imigração e crime muito mais em baixo, mas também vem aulas de cidadania, não aparece lá. Currículos das escolas não aparece lá. Isto é uma importação de um tema. Nos Estados Unidos é que há muito debate nas escolas sobre currículos e não sei o quê, e é uma coisa muito politizada. É uma importação de um tema. Eu já estive no Conselho Geral de uma escola, nunca houve discussão política sobre os currículos, porque, pronto, há uns guias nacionais muito claros e é o que é. E há escolas que nem conseguem, estava aqui, tinha tirado esse número, nem conseguem cumprir o número de horas mínimo em projetos, por exemplo, de educação sexual. Sim, isto na maioria dos casos não existe. Eu vi o Paulo Núncio ir à televisão e a falar de uns casos que ele não conseguiu consubstanciar. Agora... de peças com bailarinos em atos sexuais. Digo outra coisa, que é, apesar disto ser ir entrar no terreno do Chega, eu acho que o PS faz estrategicamente mal a dizer, atacar o PSD, a dizer que isto é o discurso do Chega, o João Costa disse que era o discurso do Trump, do habeas corpus e do 1943. Epá, calma. Porque apesar dele até poder ter substantivamente razão, porque há uma proximidade dos discursos, não é a mesma coisa e não são as mesmas motivações. E isto descredibiliza a crítica ao PS. É uma espécie de Pedro e o Lobo. Se estás sempre a dizer que o PSD é um lobo fascista, não é? E que o Pedro Nuno diz que o PSD é de extrema-direita e que não é confiável. Exagero muito grande, tendo em conta o governo, e acho que nisso vão só perder o centro e acantonar-se na esquerda, portanto, exagero muito grande. Só última nota sobre as presidenciais que me perguntaste. Noto com interesse que Santana Lopes acabou por ser melhor recebido, também não foi assim uma coisa, mas foi melhor recebido do que Luís Marques Mendes, que falhou clamorosamente na única coisa que precisava de fazer, que era ter dado um bom discurso. Como não deu um bom discurso, acabou a ser elogiado nas laterais do Congresso, mas pode corrigir a mão depois no domingo no seu espaço. Não é assim que funciona. Da última vez acho que há mais gente a ver o programa dele do que o Congresso do PSD. Mas ele precisa de pessoas que se voluntariem para a campanha dele e precisa do PSD, e precisando do PSD ele precisa que aquelas pessoas estejam convencidas e mobilizadas. Certo. O Carlos Eduardo Reis disse uma coisa que eu acho ao Observador que teve alguma atração, porque é uma pessoa importante dentro da estrutura do partido. Disse que ele tinha fragilidades claras enquanto candidato e não estava certo que ele ganhasse. Eu acho que isso é uma evidência para qualquer pessoa que observe política em Portugal, e, portanto, ele tem que ir contra isso. Ora, se ele, o Marcelo em 2014, quando o partido até estava a dizer que ele não ia ser o candidato e o Passos Coelho lhe chama picareta e não sei o quê, o Marcelo vai e dá um discursão. É provavelmente o melhor, é o melhor discurso dele e é o melhor dos melhores discursos da democracia portuguesa. E depois no domingo vai enquadrar o discurso que deu. Este não fez nada disto. Foi lá, ninguém lhe bateu palmas, pareceu fraco, e portanto eu diria que a candidatura de Marcos Mendes arrisca-se a estar morta antes de começar. Vamos ter tempo para falar dessas candidaturas. Pedro Silva, eu tirei aqui uma frase do Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Felinto Lima, que diz sobre este tema da disciplina: a disciplina de cidadania não é um problema nas escolas, é um problema dos políticos. É isso mesmo o que vimos nos últimos dias? Este é um problema político que não tem muita adesão à realidade, ou é de facto uma resposta a uma preocupação de parte da população?
Eu vou começar por aí, mas para depois ir aqui contestar uma outra coisa que disse o Johnny, com a qual eu não concordo, mas comecemos por aí para te respeitar, para respeitar o andamento. Deve ser a primeira vez. Sim, custa-me um bocado. Bom, mas vamos lá. Essa ideia de que não é um problema, de que não há queixas, agora também há aquela notícia de que, bem, mas ninguém se queixa, nunca ninguém se queixou das aulas de cidadania. Bom, na verdade, por exemplo, faltam professores também. Não há queixas sobre isso. O problema não deixa de existir pela inexistência de queixas. E que é uma questão que se debate socialmente, Pronto, portanto, ela existe. Não é? Ainda no caminho para cá, no rádio, apanhei alguém que disse: mas este problema não existe, não temos queixas. Eu pensei assim: então, pera lá, se quando não há queixas não há problemas, então há muitos problemas que desaparecem num segundo. Mas não é, isso não significa. Agora, relativamente aos políticos, eu acho de facto graça o que os governos queiram aulas de cidadania para incutir aqui algumas regras, princípios, enfim, junto das crianças, quando eles são os piores. Eles são o pior exemplo que há. Porque as crianças, quando estão a jantar, estão a vê-los a discutir, a insultarem-se, a ofenderem-se, pelas coisas mais banais que há à face da terra. E isto não é só um problema do Chega, porque há muita ideia de que a classe política deteriorou-se muito com a chegada do Chega. Deteriorou, de facto, mas já era assim. Não é? Já eram os corninhos, já era o tia, mas é a tua tia, já era tudo a mentira, já era tudo o extremo, já eram todos fascistas, já eram todos comunistas, já são todos mentirosos, já são todos aldrabões. E depois é este poder político que diz: mas as crianças têm que ter aqui uma horinha por semana para ver se têm maneiras. Comecem eles por ter maneiras. É o que eu, se calhar, pedia. Também pode ajudar, não é? Para evitar que haja pessoas como eles no futuro. Para evitar que depois haja como eles no futuro. Portanto, agora... também lhes fica bem, eu acho. É humildade. Mas a conclusão a que devemos chegar é que o debate existe. Pode não ser a coisa mais importante do mundo. Um desígnio nacional. Admito que sim. Dizer-se que não existe não é verdade. E nós sabemos que não. E com isto eu pego para ir àquilo que estava a dizer. O debate existe sempre quando tocas em direitos reprodutivos. O Joné, para ir ao que estava a dizer o Joné, ele diz, e por isso é que eu tenho muitas vezes conflitos com as questões dos estudos e dos barómetros. Porque é verdade que os estudos e os barómetros indicam que a grande preocupação, custos de vida, impostos, tudo isso. Na prática, o partido que mais cresceu, eu creio que, bom, se fomos a anos mais longínquos, talvez tenhamos a mesma coisa com PRDs e tudo isso, mas, enfim, num espaço mais recente, o partido que mais cresceu de longe foi o partido que falou zero sobre esses temas que estão nos barómetros. Não falou nada disso. Falou do quê? Ideologia de género. E aí concordo com a questão de ideologia são as ideias, não é? Ideologia de género, segurança, imigração. Portanto, aqueles tais temas que estão nos barómetros como prioritários para a população, foi o que fez um partido crescer de 400 mil votos para 1.200.000. Foram esses os temas, não foi mais nenhum. Portanto, estes temas sim importam. E estes temas sim dão eleições e eventualmente são capazes até de eventualmente de chegar a uma vitória eleitoral baseada apenas nestes temas. Sobre a questão do Montenegro e do Congresso do PSD. Mas foi deles, tiveram... Eu às vezes, ainda ontem estava a ver um comentário sobre isso que dizia não aprenderam nada porque o Chega teve 18%. Pode-se dar o caso de tu juntares uma manta de retalhos dos 4% que dizem que o problema é o crime, dos 4% que dizem que é a imigração, dos 10% que dizem que é da corrupção e tens 18% e os outros 72% ficarem tipo, não concordo nada com estes gajos, que é o que acontece, não é? Porque raio é que 18% são 60%. No discurso público é sempre como o Chega tem 18%. Não, tu tens... E como o Chega tem 18%, os portugueses estão preocupados com o crime. Como Chega... Não é os portugueses, é uma parte da população que não é irrisória que tem a preocupação com esses temas, porque foram os únicos. Da população, se 20% da população achar que, sei lá, então, o leite com chocolate vem de vacas castanhas... É uma minoria que acabei de pensar do eleitorado então, da votação no PCP, da votação no Bloco de Esquerda... Eu não penso na visão do PCP para o país para dizer isto é muito importante. Nem quando tinha 10%, nem quando tinha 18%, eu dizia, quando o PCP valia 16%,
uma pessoa não dizer, de facto, isto do marxismo devia ser tido em conta. Não é o marxismo, mas tu partidos com 5% há mesmo as ideias e tudo isso. Quer dizer, deve-se respeitar aquilo que propõe o Bloco de Esquerda, que propõe o PCP. Eu não devo dizer assim, isto não tem qualquer tipo de... Isto é o ar dos tempos. O PC não era o ar dos tempos, era uma coisa minoritária nos anos 70, com que a maioria dos portugueses não concordava e que, aliás, desprezava. Isto é igual. O partido que mais cresceu foi o Chega, e o Chega tem as bandeiras que nós conhecemos. Portanto, nós não podemos dizer que essas bandeiras... Tu dizes assim, está bem, mas um era imigração, outro é segurança. No conjunto da política que tem sido feita pelo Chega, política, enfim, populismo, não é bem política, não há estratégia, é ao sabor do vento, mas foi isso que igual seria eu virar-me para ti em 85 e dizer, se calhar esta entrada na CE é um disparate porque o PC tem 16%. Certo, mas eu não é. Mas eu não excluo isso. Mas não é. A maioria das pessoas era a favor. A esmagadora maioria das pessoas não vota no Chega. Repara, então tu negas o poder que tem o Chega. O Chega tem poder. Pronto, ok. Mas bom, deixa-me... Onde é que ele está? São 50 deputados. Está bem, está a ser ignorado e olimpicamente por Luís Montenegro, que está a cumprir uma promessa eleitoral, ao contrário do que muita gente dizia, mas está a cumprir uma promessa eleitoral. Dos anos 80. Mas agora... não está a ignorar ao tocar nestes temas. É aí que eu queria chegar. Portanto, deixa-me chegar aí. Deixa. O filão que André Ventura descobriu foi um filão muito simples. É um eleitorado de direita, uma direita conservadora, democrata cristã, que quando Paulo Portas faz desaparecer o CDS e transforma o CDS num PSD mais um, em que se fundiu, existe uma parte do eleitorado que não é extremista, mas que tem estas preocupações, quer de facto mais segurança, quer o rigor na imigração, dizem sempre a mesma coisa. Eu estou apenas a citá-los. É que não estão contra os imigrantes, querem mais regras. E não querem os imigrantes ilegais e tudo isso. As pessoas sempre estiveram dentro do PSD. Não estou a dizer que do CDS, estão no espaço da direita e estavam sem partido. Porque o CDS desaparece. E André Ventura, que tem olho para isto, e eu sempre disse a mesma coisa, sempre disse que André Ventura, apesar de serem esteroides, é o Paulo Portas de 98, 99, 2000. Exatamente a mesma coisa. É isso que concordamos. Ciganos, a imigração e a corrupção, quando era a questão da regionalização era os taxas vezes 8. Pronto. Desaparecendo alguém que os representasse, aparece André Ventura. Mas eu nem acho que este eleitorado simpatize propriamente com a figura de André Ventura. E por isso é que eu acho que agora, nos últimos tempos, com esta história das reuniões secretas, acho que perdeu imenso naquele 1.200.000. Perdeu imenso. Naqueles 400.000 que já são dele, que são fixos, e que faça o que ele fizer, diga o que ele disser, votam nele, isso não perde nada nunca. Nos outros, naqueles que para mim são flutuantes, aí sim perdeu. Porque isto foi um bocadinho demais. Mas no fundo, eu nem concordo com isso, para veres. Eu nem acho que o Chega tenha perdido necessariamente. Mas a mim parece-me que sim. Pronto, isso são convicções, não é? Não, e no entanto, ou seja, não concordo que isso seja uma coisa, o Chega ter perdido ou ganho, acho só que 18% não são 50%. Certo. E sempre a conversa é sempre como mas se os 10% forem para a AD, coisa que eu acho, e estamos aqui a falar de exemplos hipotéticos académicos, se os 10% fossem para a AD, mudava muita coisa. E eu acho que é isso, e é aí que eu quero chegar, eu acho que é isso que Montenegro quer. Montenegro quer duas coisas. A primeira, vingança. Pareceu-me que ele vira ao Congresso todo para atacar o Chega, porque Montenegro há de estar piurso, para utilizar jargão técnico, com o que lhe fez André Ventura. Eu não sei se me troquei todo. Montenegro está piurso... Sim, eu estava a pensar numa coisa. Montenegro está piurso com Ventura e jurou-lhe vingança. É aquilo que eu acho. Por isso é que se atirou-se completamente ao eleitorado dele e não vai largar. Mas também já ouvi dizer que Luís Montenegro sempre pertenceu a uma ala mais conservadora. Mais conservadora, sabemos isso. Ele não me parece que esteja a dizer isto... Montenegro fez parte do grupo de 30 deputados que propôs ridiculamente no Parlamento Português. Não é a primeira vez que ele propõe ridiculamente coisas que só se dizem nos Estados Unidos, que se devia consagrar uma lei de que só o casamento era entre um homem e uma mulher, que é uma coisa que passou nos Estados Unidos poucos anos antes deles proporem isto, deputados conservadores, todos eles, e que fazia uma ligação bastante polémica, que ninguém liga nenhuma, entre a homossexualidade e a pedofilia. Mas pronto. Portanto, neste caso ele até está a ser eventualmente coerente. Era o ar dos tempos. Era o ar dos tempos. António Guterres travou a despenalização do aborto durante anos e, enfim, e não é atacado diferente e não é atacado por isso. Assinar uma coisa que liga a homossexualidade à pedofilia. Mas há aqui uma... Sendo muito grave, é diferente. Há aqui uma questão, só tenho que concluir isto, porque eu acho que claro que Montenegro sempre foi ala conservadora e por isso consegue ir a este eleitorado, mas o que é facto é que foi. E eu acho que, a minha opinião é que faz muitíssimo bem, porque este eleitorado, para já, tem que ser resgatado das garras de André Ventura, que fala sempre deste 1.200.000 como se fossem dele.
que é também, aliás, um vício dos populistas com pretensões autocratas, é sempre o eleitorado, eles sempre espezinharam, e o eleitorado é dele, não é? As convicções não são das pessoas, mas os eleitorados nunca são dos partidos, não é? E ele diz que sim. Mas eu acho, mais uma vez, convicção que está enganado, e portanto Montenegro para mim faz muito bem, porque não foi logo acusado por Pedro Nuno Santos e pelo Bloco de Esquerda, pelo menos Catarina Martins, de ter virado de extrema-direita. É tudo de extrema-direita. O que não é de esquerda neste país é tudo de extrema-direita. Isto é errado. Porque se eu anunciar mais segurança, mais vigilância, a questão e cá vamos ter um debate sobre essa questão da segurança, isto não é extrema-direita. A normalização da extrema-direita, pior do que a do Chega, é a da esquerda, que diz que é tudo extrema-direita. E então as pessoas dizem, olha, se calhar tu também sou. Não é. As regras na imigração, nós podemos não concordar com elas, podemos discuti-las. Tudo bem, não são dogmas. Mas dizer-se que o discurso de Montenegro é de extrema-direita, eu acho que isto é grave. É muito grave. E mais uma vez, isto sim é normalização. Portanto, para concluir em termos estratégicos, Montenegro, na minha opinião, faz bem, tem espaço, deve arrumar com este empecilho que nós temos na política portuguesa e sobretudo da direita, que se chama André Ventura, uma mina na direita que rebenta com aquilo tudo. Se não existisse André Ventura, o governo, nós tínhamos outra estabilidade neste momento. E portanto, acho que estou de acordo com a estratégia. Bom, pelo que percebemos, Maria, esta disciplina, o Ministro já disse, os currículos estão a ser revistos, mas admite que a disciplina vai continuar e de facto eu não consegui perceber o que é que ele vê de assim tão mal na disciplina, mas o Luís Montenegro escolheu de facto falar sobre ela. Estás aqui como... Imagino que não. Acreditas que isto foi então um discurso de extrema-direita dito por um partido que não é de extrema-direita? Eu não ouvi o discurso todo de Luís Montenegro e é assim... Pode haver um discurso de extrema-direita ou pode haver um discurso que tem chavões usados pela extrema-direita. E nesse caso, e no caso específico da disciplina de cidadania, efetivamente quem tem pegado nisso e quem se tem focado neste tema e quem tem feito disto de maneira, aliás, como o Johnny estava a dizer, o Chega não apresenta propostas, soluções para o país, mas é ótimo nestas guerras culturais e certamente muito melhor do que o PSD algum dia será. Até porque eles não têm vergonha, não têm pudor e acho que a direita democrática ainda tem algum, às vezes está a perdê-lo, mas acho que ainda tem algum, portanto estas guerras culturais e estes chavões são uma marca da extrema-direita, portanto aí tenho que concordar que este discurso teve elementos, pelo menos do pouco que eu ouvi, e a parte que eu ouvi foi a da cidadania, especialmente nas aulas de cidadania, efetivamente são chavões da extrema-direita. Pronto, não quer dizer que todo o discurso seja um discurso de extrema-direita ou fascista. Eu tenho muito cuidado com o uso da palavra fascista, portanto não vou entrar por aí. Mas um discurso pode ter elementos como este teve. Toda esta conversa sobre as aulas de cidadania e sobre este ser o foco das propostas de educação, propostas não, mas dos temas, o foco do tema educação. Por cima com o Ministro da Educação tão bom, é um desperdício triste. Exato, tão bom. É bom. Mas não foi só isso que o Governo fez em matéria de educação nos últimos anos. Eu não estou a dizer que foi o que o Governo fez em matéria de educação. Estou a dizer que do que o Luís Montenegro falou sobre educação foi a disciplina de cidadania. Numa altura em que continua a haver alunos sem aulas, continua a haver escolas a precisar gravemente de obras e estarmos a mudar, a focar a conversa sobre educação num congresso onde fala o Primeiro-Ministro, no congresso do seu partido, sobre a disciplina de cidadania. O único objetivo disto não é resolver problemas, o único objetivo disto é que se fale Até quando o Governo anterior fazia isso, quando o Governo anterior anunciava uma disciplina de cidadania e sobretudo o que lá estava, o que estava no programa da cadeira, da disciplina, não tinha o mesmo objetivo. Tu tens o mesmo objetivo ambos, não é? Zé, para um lado ou para o outro. Ponto número 1, foram raras as vezes em que me viste a defender o... Eu não estou a dizer no teu caso. Ponto número 2, o programa desta disciplina vem do tempo de Passos Coelho. Mas não, está bem. O grande debate foi, como nós sabemos, qual é que foi o tema que entrou na disciplina e foi no governo PS e isso foi anunciado porque para eles é uma bandeira. E eu nem acho mal. A política é isso. As pessoas defendem ideias. E, portanto, assim como o Montenegro agora quer virar, e por isso é que eu critico a disciplina, não é? Porque é sempre ideológico no sentido em que, e ideológico no mau sentido, no sentido em que cada governo põe lá o que quer, mas assim, o que tu estás a criticar em Montenegro fez o governo anterior. Para o outro lado, mas fez. Usou a disciplina para uma bandeira.
para abrir, para o progressismo, para Mas termos... tu vês-me a defender o governo do PS? Não, mas estou a dizer... Então porquê que estou a criticar o governo do PSD e tu vais dizer, mas o PS também fez e eu que defendi? Não, é normal fazer-se. Está bem, mas a questão não é fazer, não é só fazer-se. A questão é, a única coisa que Luís Montenegro disse sobre educação foi temos que mexer na disciplina da cidadania para a libertar de amarras ideológicas. Achas que isso é o grave problema da Mas educação não foi a neste única coisa que país? ele disse isso en passant. Tu não ouviste o discurso. Ele disse isso en passant. Falou da educação e o discurso era um discurso completamente genérico, não era Ele disse sectorial. mais sobre educação, não ouvi. Não, ele diz que as reformas, nomeadamente, e depois fala da questão... Voltamos ao que eu estava a dizer. Que é uma A bandeira. única coisa de que ele fala sobre reformas de educação, o único exemplo que dá é a disciplina de cidadania. Sim, ok. Estás a dizer que não ouvi, efetivamente não ouvi o discurso todo. Não falou de educação física, certo? Não falou de educação física. Não falou de, por exemplo, não propôs uma coisa que seria muito importante a meu ver, que é contextualizar o colonialismo nos livros de história bem contextualizado. Não ouvi a lançar esse debate. Vejo a lançar um debate que não existe. Vejo-o a lançar. Este debate para a esmagadora maioria da população também não existe. Esse do Tal como este debate existe e torna-se cada vez mais presente à conta de momentos Mas como qual o que é o Montenegro teve no vou Congresso. perguntar, o Joana já disse, mas quero saber da vossa parte, qual é então a forma de sabermos se esse debate existe ou não? Porque essa coisa esse debate não existe. Quem é que decide que esse debate existe ou não? Zé, Estou mesmo a perguntar, não estou porque eu tenho essa dúvida. Eu já lá vou. Ok. Deixas-me passar. Eu deixo tudo, não preciso pedir autorização. Esta ideia da carga ideológica, das amarras ideológicas, quando estamos a falar de uma disciplina que educa para os direitos humanos, para a tolerância, para a inclusão, que explica aos jovens que há pessoas diferentes e que está tudo bem com isso, que educa para financeiramente, que promove o voluntariado, que tem uma parte de segurança rodoviária, quer dizer, a disciplina de cidadania é no fundo aquilo que a direita provavelmente não se fala nada disso lá, porque aquilo tem para aí 6 aulas por ano. Tipo, sim, era a antiga formação cívica. É uma hora por semana. A questão é, o Primeiro-Ministro estar a falar de amarras ideológicas numa disciplina que educa para direitos humanos. Eu não percebo porque é que a direita continua a achar que direitos humanos, tolerância e educação são amarras ideológicas e que estamos presos às amarras da esquerda. Mas são amarras ideológicas, graças a Deus que são, mas são. A ordem liberal é uma amarra ideológica. O que eu estou a dizer a ordem do pós-guerra e a Carta dos Direitos Humanos é uma escolha ideológica. Uma amarra ideológica que tem que ser alterada. Sim, é um problema. Ou seja, que temos que tocar numa... Mas, quando crias a estrutura de pós-guerra dos direitos humanos, é um consenso liberal no qual a esquerda radical não se revê em algumas coisas, no qual a direita radical não se revê em algumas coisas, mas é uma amarra ideológica. Certo. É o triunfo do centro. Mas estar a falar disso como uma coisa que tem que ser alterada... Mas Montenegro não disse para alterar a questão dos direitos humanos, meu Deus do céu. Pá. Disse que ia mexer na disciplina, mas também não disse... Mas nós sabemos o que Mas é. está no direito dele, ou seja, se a direita quiser ser iliberal e ganhar eleições, está no direito. A única coisa que eu estou a dizer... Eu estou só a dizer para não entrar na mesma maneira de fazer deles, que é, se eles quiserem ser iliberais e dizer isso são amarras ideológicas da esquerda, porque efetivamente para um gajo de direita radical o centro liberal está à sua esquerda. Mas a minha crítica é essa, é teres um primeiro-ministro a dizer que estes assuntos são amarras de esquerda. Pronto, é porque ele é mais de direita do que eles. Porque não se revê não se revê nos princípios, não se revê nos direitos humanos, não se revê, não acha que a sociedade deve ser tolerante e inclusiva. Isso é que me preocupa, mas era aí que eu queria ir. Sim, provavelmente. Eu acho preocupante que um primeiro-ministro se posicione ao lado dos discursos mais intolerantes em relação a direitos humanos e liberdades e tolerância. Okay. Era aí que eu queria ir. E eu vejo a direita, que consideramos democrática e necessária, numa eterna cruzada contra os moinhos de vento, que são as aulas de cidadania, especialmente a educação sexual. Até porque o ministro, quando questionado sobre este assunto, diz que, apesar deste não ser o tema mais importante do sistema educativo, acabou por falar especificamente na educação sexual. E aqui respondo à tua pergunta. Este debate, e estes debates existem sempre quando se toca em direitos reprodutivos e em liberdades e nos direitos das mulheres e na liberdade das mulheres. E a educação sexual é uma forma de empoderamento da própria mulher, neste caso das adolescentes, para saberem, e é importante que esta disciplina exista. É importante, os adolescentes têm o direito de saber, têm direito próprio, têm o direito de saber quais são as alterações que acontecem ao seu corpo, porque é que elas acontecem, o que é que isso envolve, os riscos que correm e que passam a correr quando iniciam a sua vida sexual ou quando o seu corpo começa a ser sexualizado, como se devem proteger,
Tem o direito de saber que o consentimento é uma condição essencial ao toque e à intimidade. Tem o direito de saber identificar os perigos. Tem o direito a conseguir identificar se alguma coisa lhes aconteceu antes na sua vida que não deveria ter acontecido. Tem o direito a saber que existe prazer para os homens e prazer para as mulheres e como é que isso se pode explorar. E entre muitas outras coisas que são direitos das crianças. E tem o direito a saber como é que se podem proteger. Tem o direito a saber que têm poder de decisão sobre o seu corpo. Que há várias formas de empoderamento da própria mulher e sempre que se entra neste campo há sempre debate, há sempre alguém pronto para ditar as suas ideias sobre o que é que deve ser. Há muita gente que adoraria que não houvesse aulas de educação sexual. É uma forma de controlar, a ignorância é uma forma de controle das pessoas. Agora, eu quero viver numa sociedade em que as pessoas são informadas para escolher aquilo que querem para a sua vida, também a nível sexual. E, se calhar, se esta disciplina se for dada a importância que ela devia ter, evitava-se coisas, ou estaria-se mais atento a coisas como haver grupos de Telegram com 70 mil pessoas, com provavelmente 70 mil homens, a partilhar conteúdo íntimo não consentido, que passam impunes. Portanto, eu acho sim muito importante que haja aulas de educação sexual. Acho que os jovens, as crianças e os adolescentes devem estar atentos. Acho importante que se eduque as crianças para saberem o que é um toque consentido, o que é um toque problemático ou não. Acho isso tudo muito importante, sim. Não caberá, se calhar, numa hora por semana. Especialmente uma coisa num mais contexto e num país onde o assédio sexual e o abuso sexual é tão gritante. E voltamos a uma conversa que já tivemos uma vez, que é, uma vez perguntei-vos se a primeira vez que viram uma vagina foi porque queriam, e todos vocês me disseram que sim, e ficaram até surpreendidos com a pergunta. É que todas as mulheres com quem eu falo, vamos dizer 98% ou 99% das mulheres com quem eu falo, a primeira vez que viram uma pila ereta não foi porque quiseram. E eu acho importante que se fale, e acho importante que as crianças estejam atentas e saibam que há recursos e mecanismos para evitar que isto lhes aconteça e para que estes contactos e estas agressões diminuam cada vez mais nas próximas gerações. Mas eu tenho a certeza que essa missão hercúlea não caberá numa hora por semana, não é? Eu, por mim, até havia mais horas de cidadania. Pronto, atenção. é isso que eu estou a perguntar. Eu acho esta que tem um critério obrigatório. Importantíssima na formação das pessoas. Certo. Sim, uma coisa que eu acho importante, até para voltar a porque é que isto são temas de guerras culturais e porque é que o país reage como reage. Nos Estados Unidos... Mas aquilo que a Maria disse, ela não acha que é um tema de guerra cultural. Mas é. E a Maria disse um bocadinho isso. Cada vez que surge o tema da educação sexual, surge a guerra cultural em relação à educação sexual. É importante nós termos É uma distinção. É importante nós termos em consideração que isto é um país muito conservador, com muito pouca formação académica, com muito pouco capital humano a nível da formação, e que, portanto, normalmente nos Estados Unidos o que se tem visto quando as guerras culturais tomam o papel preponderante na discussão política é que os estados em que há mais pessoas com cursos superiores, mais pessoas que já viajaram para outros países, com uma experiência mais cosmopolita, com uma mente mais aberta, se quisermos dizer assim em termos genéricos, não quer dizer que faculdade equivale a inteligência, obviamente que não, mas aumenta as probabilidades, digamos assim, aumenta as probabilidades das pessoas terem certa abertura para determinados temas. Nos estados em que há mais abertura para coisas destas. Educação sexual, discussão sobre a identidade de género, discussão sobre o colonialismo, se quisermos, discussão sobre coisas, pronto, que se calhar estão na agenda da esquerda progressista no geral e não estão tanto na da direita. Nós somos um país que, se fosse um Estado americano, por várias razões, estaria na cauda, demograficamente, destes temas, que tem pouca gente formada, tem pouca gente, tem pouca diversidade étnica, tem pouca abertura. O tema da imigração também é um tema importante para falar. Por isso é que a discussão também não vai ser muito séria. A discussão, para mim, o risco aqui é cada vez que nós, se calhar em Lisboa, falamos de porque é que as pessoas não percebem isto, nos esquecemos que no país, concordando um bocadinho com o Zé Pedro, esquecemos que no país real, as pessoas, no país real, não é um país real, há muito mais gente em Lisboa. Tem mais que fazer. Eu nem sequer gosto de dizer isto, vou corrigir-me. Não é um país real porque há muito mais gente em Lisboa do que na maioria do país. Mas é aquele chavão. Mas há muita gente no país, há muita massa crítica no país, é que isto causa repulsa. O referendo do aborto não passou 70-30, nem 80-20.
Passou 50 e tal, mas 40 e tal. Tem explicações sociais, religiosas. Claro, mas, ou seja, Mas também isto. quando nós dizemos, o primeiro-ministro do PSD é um conservador, 40 e tal % do país em princípio também. E católico. E portanto, se 40 e tal % do país em princípio... Agora, por exemplo, olha, nas europeias houve aquela coisa do bugalho e do aborto, em que ele ficou... Eu não percebo porque é que ele não há de dizer que politicamente, que pessoalmente é contra. Mas percebo pelos círculos em que ele se move. No país, eu diria que não é impopular dizer que pessoalmente é contra. Acho que esta posição é simples. Eu acho que devia ser legal, mas com muitas limitações, e eu sou contra. Isto é uma coisa que uma pessoa do Bloco de Esquerda responderá: és homem, não tens nada a ser contra, não sei o quê, coisas dessas. Mas que é uma posição relativamente natural no país. E, portanto, se a direita quer representar, e aí, pegando um bocadinho no que o José Pedro diz em relação ao eleitorado de Chega, se a direita quer representar o seu espaço, os seus 40 e tal % de conservadores, terá que ser um bocadinho assim. Eu também acredito muito que os políticos podem, através da liderança, mudar percepções. Isso acontece muito nos Estados Unidos também. Dizer, olha, atenção, nós temos um exemplo ótimo em Portugal, no Sá Carneiro e a questão do divórcio, não é? O divórcio era muito menos popular em Portugal e houve ali um caso e as pessoas ficaram tipo, Era visto como um crime. Portanto, queria dizer duas coisas diferentes. Não, a Igreja não é essa, ainda hoje. Eu queria dizer duas coisas diferentes. Sim. Que é, Temos mais um tema. Isto é natural, que ele seja assim, mas isto prova que ele não é um líder. Que ele é um seguidista do status quo do eleitorado. Das tendências. Okay. E isso faz dele um político fraco, e isso faz do teu telemóvel estar no meu plano. Mas... Começar a tirar os Estou a fazer um story para o nosso... Eu sei. Aquele do costume. Faz com que haja um problema estrutural da nossa política, não é só ele, mas que é que os políticos, em vez de decidirem, eu acho que o país devia ser assim, vamos em frente, decidem, eu acho que o país quer que eu seja assim e, portanto, vou continuar a ser assim. E assim isto não anda para a frente. Nem preciso fazer perguntas, de certeza que vais responder àquilo que eles disseram, e depois temos outro tema. Não, é só a questão da cidadania, que é o que aqui entra, e afinal se percebe que há uma relevância, e eu acho interessante, porque a relevância que tem não é descabida. Acho que faz sentido que se discutam estas coisas, por isso também não consigo perceber muito bem as críticas a Montenegro, porque, como se vê, há uma preocupação. E eu vou ser muito direto, quer dizer, porque sempre fui desde o início, eu sou completamente contra esta disciplina, o que não significa que seja contra a matéria que lá é dada. Eu sou contra, aliás, o nosso sistema de ensino. Eu conheço praticamente, não só da minha experiência pessoal, enfim, mas isso foi nos anos 90, como conheço mais recentemente tudo, escolas públicas, escolas privadas católicas, privadas não católicas e PSS. Eu tenho alguma experiência. E eu acho que nós temos aqui nós nunca acompanhamos o resultado das alterações, das mudanças que fazemos. Nunca acompanhamos. Nós podíamos pensar assim: a sociedade os jovens que estão agora a sair do secundário têm mais respeito uns pelos outros, há menos violência no namoro? Dizemos que não. Há menos violência doméstica? Dizemos que não. Pelo menos os números não são bons. Portanto, nós pensamos e dizemos assim, se calhar temos aqui há 8 anos, pelo menos há mais até, mas se calhar temos aqui há 8 anos estes valores todos incutidos numa hora semanal, e pelos vistos o efeito não é grande. Porque bullying nos telefones... Eu que nem sou a favor da disciplina, posso-te argumentar ao contrário, não é? Se calhar podia haver mais... Estar pior, podemos sempre dizer isso. Podes sempre dizer ambas as coisas. Mas está bem, não está a funcionar. É porque não é suficiente, certo, mas porque é demais. Mas o objetivo tem que ser sempre melhorar. Se pioramos, já estamos em negativo. Porque tem que ser melhorar. Tu podes dizer assim, podia estar pior, mas pior é pior. Nós estamos... Eu diria que não é sobre... Eu nem sequer tenho uma posição fechada sobre a disciplina, porque eu acho que esta coisa, há uma tendência geral de... devia haver uma disciplina de finanças, devia haver uma disciplina de como é que são os partidos políticos. Não. Há professores de história, há professores de português, há professores de filosofia, dá para aprender estas coisas lá. Essa é a questão. Eu concordo contigo nisso. Agora... O que eu acho que é, obviamente, de criticar, e que a Maria diz com razão, é tu vais olhar para o currículo e é tudo como separar o lixo, como se portar bem numa sala de aula, e depois há uma... Como portar bem na estrada. E há uma que fala sobre gays e LGBTQIA+, e não sei o quê.
Sim, a questão é a questão é só, o problema é esse. O problema do Primeiro-Ministro é falar-se da comunidade LGBTQIA+, porque se é, assuma, não me diga, é a revisão do currículo, mas é agora o que eu estava a dizer sobre o aborto igual, é a revisão do currículo, porque isto é polémico, e as amarras, quais amarras? É porque não gosta de que se fale daquilo. Não me parece que seja porque o Luís Montenegro ou o Governo não queira que se fale do LGBTQI+. Eu tenho certeza, no caso dos pais de Famalicão, tenho a certeza, mas os gajos olharam para aquele currículo e pensaram, se o meu filho aprende que há gays, ainda viram... Mas pronto, é o raciocínio. Certo, mas isso aí, mas para mim não é para mim não é bitola. Para mim não é bitola. Para mim essa família não é bitola. Mas para o Ministro da Defesa e não foi minimamente por causa disso e isso não influenciou minimamente a minha opinião. A questão para mim é esta. Isto é uma disciplina. Repara, o sobressalto que foi criado foi quando tu começaste a ter na discussão pública a questão da alteração da lei, em que a partir de uma certa idade podes ir à conservatória e mudar o género e nem sequer, e apesar de não ser na maioridade, pode ser sem autorização dos pais. A questão, quando houve aqueles debates das casas de banho neutros, foi nessa altura, mal ou bem, quer queremos, quer não estou aqui a qualificar a discussão, mas foi nessa altura que houve aquele sobressalto de uma aula da sociedade mais conservadora, eventualmente até mais reacionária. Mas isto existe. Até mais reacionária. Isto existe. E existindo, é uma preocupação, e por isso é que eu odeio a disciplina. Porque amanhã há outro governo, amanhã há um governo do Chega, e há uma cadeira de cidadania que lá põe as outras coisas. Olha, os valores deles. Não é progressista, é reacionário, lá está. E aí vamos ter todos, se eles tiverem uma maioria, nós somos todos democratas, não é? Portanto, eles têm uma maioria parlamentar, 64%. Muda-se o currículo da cadeira de cidadania, aos valores de Rita Matias. E nós temos de dizer, pronto, ok, tudo bem. E eu acho que isto está profundamente errado. A escola tem que transmitir valores, mas são os professores. Tentam contra os direitos. São os professores todos. Disciplina de cidadania, não. São os professores todos que têm que incutir isto. O professor de História, quando está a dar uma batalha qualquer, tem que contextualizar, tem que explicar. Na aula de Biologia, na aula de Português, mais. E aí era o ponto que eu estava a falar das experiências das escolas. Na escola pública, sobretudo, não é nos primeiros ciclos, nos ciclos mais avançados, os alunos chegam lá, debita-se conteúdos, nomeadamente os de cidadania, numa hora e vão para casa. Mas o que se passa nos intervalos, o que se passa até fora dos portões da escola, isso não interessa à escola, mas devia interessar. Eu até defendo sempre o preceptorado. Eu acho que os alunos deviam ter preceptores, mas isso era outra discussão. Portanto, ter preceptores, deviam ter acompanhamento. Certo. Como na música no coração. Há muitas vezes não é possível. Quem é que numa aula de cidadania, ou seja, o que for, é capaz de revelar qualquer coisa, uma pergunta que tenha, estão com vergonha, há timidez, há tudo certo, isso. Mas podem falar com o professor no fim porque sabem que há abertura para isso. Mas devem saber que podem falar com todos. A escola tem que ser uma comunidade. Mas não podem. Espera aí. A escola tem que ser uma comunidade onde tudo o que se passa interessa para a tal cidadania, para os tais valores. Há pessoas que estão sensibilizados para esses assuntos e há outros que não estão. Mas tem que estar todos. Mas tem que estar todos. O que um governo tem que fazer não é. O que um governo tem que. Mas repara, é bom saberes que há pelo menos um a quem podes recorrer. Não, porque isso é uma disciplina, que é o que eu digo. Por isso é que eu critico que tu gostas da cadeira. Eu não. Porque eu digo que isso é uma cadeira do governo. E eu acho que não. Do governo de Passos Coelho? O governo dos governos. Dos governos. De Passos Coelho, de António Costa, de Montenegro, e vamos ver qual é o próximo. E eu sou contra disciplinas do governo. Acho que os valores que estão acima disto tudo, mais uma vez. Mas também na história, não sei o que. Claro. Os currículos também estão. Eu concordo, eu percebo o que é que está a dizer e concordo que a disciplina é questionável. Eu sou contra quando os gajos põem esta conversa. Ela tem um caráter obrigatório, é importante dizer isso às pessoas. Não, o que eu acho tontinho é porque é que esta coisa de mas os meninos deviam ter uma aula de literacia financeira, daí ele é estúpido e a cidadania não é. É porque tu devias ter essa literacia financeira. Mas supostamente está incluído na aula de cidadania. Sim, mas o que eu punha era a literacia financeira na matemática. Mas estás a ver, mas de repente temos os temas todos que interessam e que são de facto importantes, todos numa hora por semana, que é coisa, uma hora que são 45 minutos. É a coisa mais ridícula do mundo. Isto é enganar-nos, isto é para inglês ver. Não, mas sabes quais é que eram as horas? Para mim havia mais horas de história. Mas sabes quais é que eram as horas? As horas eram as horas todas. As horas era haver cidadania e haver preocupação dos professores todos por qualquer coisa que vem no intervalo. Era haver isto tudo desde que se entra do portão da escola de segunda-feira até que se sai sexta-feira. Não é visão utópica nenhuma. Desculpa, a utopia é eu achar que numa hora por semana
Vou incutir valores Olha, de eu cidadania. trocava por uma hora de história que tiraram no tempo do Passos Coelho e ainda não devolveram, porque essa hora de história fazia muito mais falta para perceberem o que é fascismo do que... Muito bem. Vocês não se lembram? Eu não sei qual é a vossa experiência em termos de Quer educação. dizer, Depois não Tive dá- a formação cívica, não dá para que era chegar ao opcional, que fascismo é esta depois nas cidadania. E não me lembro ciências. sequer de uma coisa que tenha... Não, repara, eu faço... A minha experiência no secundário foi No péssima. meu caso, nós não tínhamos educação sexual, foi na aula de ciências que aprendemos. Também não me Mas lembro não foi de- suficiente, digo-te. Coisas de Mas educação pode sexual. ser, ou seja, o que eu digo é, há coisas já existentes na história, nas ciências, na matemática, na fisicoquímica, que uma pessoa... Sim, é um ensino mais integrado, que é uma coisa que existe nos Estados Unidos e cá não. Tipo, os alunos escolherem as suas disciplinas, a coisa ser Nem é, muito mais tanto, nem é tanto estruturado. por isso. Eu acho que eu gosto Não, mas os de... conteúdos estarem mais envolvidos uns com os outros. É um Sim. bocadinho o que o Zé Pedro também Isso está a dizer. é que há zero. Tu dás Pois. muitas vezes a mesma coisa em, Dás uma coisa, em sim. geografia, em Sim. fisicoquímica, em ciências, É em 3 ridículo. períodos diferentes no mesmo ano. É a É mesma coisa. Há necessidades de revisão dos currículos. sim. Só não tem nada a ver com estes 45 minutos de formação cívica, ou área de projeto, ou cidadania, ou o que queiram chamar. Eu posso ter tido uma experiência boa e estar influenciado por isso, mas apesar disso é esse o modelo que eu defendo, já que a minha experiência foi boa. Mas eu recordo, mas com muita frequência, quando havia problemas, lembro que a aula era interrompida e a professora ficava o tempo todo, o resto, não havia mais matéria. Falava só sobre estas coisas, sobre o que se tinha passado. Quer dizer, não havia este compartimento de que eles são doutrinados ou educados ou sei lá, recebem os valores da cidadania naquela hora à sexta-feira. Que ainda assim, os alunos estão-se nas tintas para a aula de cidadania. Aquilo é passar tempo, é um anfuro. Portanto, nem sequer dão valor. Tem que ser o próprio professor de português que interrompe. Olha, hoje não há matemática. Hoje aquele vosso colega foi vítima de bullying. E, portanto, durante uma hora vamos falar sobre isso. E os professores têm que ser todos... Tem que haver formação. O Ministério da Educação tem que chegar às pessoas e tem que dizer, vocês têm que estar todos atentos. E vocês, tu que és de matemática, não é só de matemática. Porque estão aí crianças à tua frente, está-se a formar a personalidade deles. Não podes deixar passar uma coisa. E é naquele momento logo que tem que se atacar. Portanto, esta ideia de nos enganarmos... Não quer dizer que não possa haver uma disciplina focada. A disciplina focada é... daqui a uns anos o ministro é o Pedro Pinto e pega na disciplina de cidadania e vamos aqui dizer, primeira lição, touradas, segunda lição... Eu repito, a Está errado, é uma disciplina disciplina- deve é uma disciplina do respeitar os direitos humanos. E as instituições do Chega não o fazem. Uma tourada não é contra os direitos humanos ainda, tu podes não gostar dela, mas não é. Portanto, o que eu estou a dizer é, deixar uma disciplina para os governos à sexta-feira, 45 minutos para os alunos, não é boa prática. A boa prática é a escola mudar o seu sistema, ter mais atenção aos alunos, acompanhá-los em permanência a todas as horas. Se não fosse para os governos, as outras todas também. Muito bem, temos que acabar. vamos para o último tema. Muitos desacatos um bocadinho por Lisboa, porque um homem foi baleado e morto na Amadora por um agente da PSP depois de uma perseguição. Johnny, Na verdade, penso que ele foi morto na Cova da Moura. Que é amadora, sim. então não percebi a correção. desculpa. É o Waze. Escolher melhor as... Pá, calma. Ele não gosta de ser corrigido. Johnny, já vimos alguns É casos importante para o semelhantes, não deixa de ser na Amadora, mas não? E em Portugal continental. Sim, posso dizer. Europa, mundo. É que eu não percebi a correção. Johnny, nós já vimos casos destes, estamos a ver posições extremadas dos dois lados. André Ventura, eu acho que não preciso dizer o que é que André Ventura disse porque achei tão ridículo, porque não me apetece citar. Mas a verdade é essa. Para mim é Não importante. podes à vontade, mas eu achei aquilo tão ainda mais abjeto como se fosse possível. Nós temos agora já alguns elementos do que se está a passar, mas continua a ser investigado. A minha pergunta é simples: se acreditas que este caso, com um governo diferente, porque eu, se não me engano, nos últimos 8 anos também tivemos casos semelhantes a estes, não sei se foram tão graves ou não, mas tenho a ideia que sim. Se achas que vai haver uma resposta diferente, além de toda a espuma e do ruído que está à volta, e que resposta deveria ter o governo? Olha, isto para mim entronca no outro tema, porque é daquelas coisas deprimentes em que uma pessoa pensa, de facto, havia aqui razão para se andar um bocadinho para a frente e liderar e fazer as coisas de maneira diferente, tal como na formação dos mais novos. Só que isto politicamente é um assunto radioativo. Tu não vais poder reformar este sistema porque os políticos são cobardes e vivem com medo da opinião das pessoas e de ter uma opinião. Não vais poder reformar este sistema da forma que eu acho que seria necessária porque é impopular. E isto já aconteceu. Isto, no fundo, a continuar, é um bocadinho o nosso Black Lives Matter, porque há zonas da Grande Lisboa, também do Grande Porto,
em que a maioria da população tem uma composição étnica da maioria do país, diferente da maioria do país, e em que a polícia tem, por causa dessa composição étnica, indicação para tratar as pessoas de maneira diferente. Esta coisa chamam-se as áreas urbanas sensíveis. Jesus, estava aqui a ver. As áreas urbanas sensíveis são sítios em que as pessoas, em vez de lidarem com a polícia como nós lidamos, que é passar de vez em quando e se calhar passar uma multa, lidam com a polícia mais ou menos como os palestinianos lidam com as forças armadas israelitas. E essa cultura de violência, que obviamente depois também gera mais violência, vem de uma vontade não é de uma vontade, vem de uma percepção geral da sociedade. Quem vê um programa da manhã já e a secção de crime sabe que há uma vontade geral da sociedade de dizer que aquelas pessoas são criminosas e bandidas. E como são criminosas e bandidas, têm que ser punidas. E tendo que ser punidas, a polícia tem que ir lá com força e porrada neles e não sei o quê. Isto é muito popular. Aliás, agora até há dados nos Estados Unidos, 47% dos americanos é a favor do dia sangrante de Donald Trump de deportação de imigrantes ilegais. As pessoas gostam de ser violentas com outras pessoas. Isso é popular, isso está generalizado na cultura de massas, e portanto eu percebo perfeitamente que num caso em que não há, até agora ainda ninguém conseguiu provar que havia necessidade de usar força letal, e havendo normalmente violência naquela zona, a comunidade diga tipo, porra, larguem-nos, tipo, saiam, parem de ocupar isto como se fosse uma zona de guerra. E percebo que a maioria das pessoas fica tipo, bandidos, é bem feito, que é o normal. E o que o André Ventura disse é puxar uma cartada de tal forma violenta que eu novamente digo, os juízes do Tribunal Constitucional estão a dormir e vão ser, espero eu, que no dia em que aconteça alguma coisa de grave neste país, as primeiras pessoas a sofrerem com isso sejam os juízes do Tribunal Constitucional. Porque o facto de um partido poder ser legal, tendo um líder que diz, eu não faço ideia se esta pessoa, o que é que esta pessoa fez, não faço ideia se a polícia cumpriu os procedimentos que devia ter cumprido, mas devia ter sido condecorado porque matou esta pessoa, porque calha que esta pessoa é deste bairro e calha que esta pessoa é brasileira e não é branca e não sei o quê, ou cabo-verdiana e não é branca e não sei o quê. Epá, isto por si devia dar a ilegalização do Chega. E não dar significa que as nossas leis não funcionam. Quando o José Pedro estava a dizer que e se o governo for do Chega e quiser mudar os currículos, é porque o Chega não cumpre com a Constituição. O Chega, mudando das convicções da Rita Matias, não cumprem com a Constituição, não cumprem com a Carta dos Direitos Humanos, não cumprem com nada do que nós estamos comprometidos internacionalmente. Aquilo é um partido ilegal, que nós fingimos que é legal porque tem votos. Esta declaração é de uma gravidade que devia ter levado a que o gajo fosse preso num momento. Olha, desculpe lá, porque é que você está a incitar à violência enquanto detentor de cargo público? Porque é que você está a dizer que uma pessoa devia ser condecorada por matar outra? Acabou. Dentro. Já. Perco mesmo a calma com isto, porque isto passa e vai haver mais e vai ser popular porque estas pessoas não votam, são menos. Mas se eu vivesse num país que não é o meu, ou num país para que vim porque houve uma guerra, ou porque andámos a ocupar outros países antes, se eu vivesse naquelas condições, não julgo ninguém por estar a queimar autocarros. Portanto, é só um bocadinho a frustração, porque isto obviamente que vai ser punido socialmente e obviamente que isto vai continuar e não vai mudar nada na atuação da polícia. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, porque o Black Lives Matter e depois o movimento de Defund the Police tinha uma lógica, obviamente havia gente muito radical, mas tinha uma lógica de vamos repensar o papel da polícia para ele não ser tão militarizado, para ser uma coisa, como tu falavas agora para os professores, para ser uma coisa comunitária, de tentar evitar os problemas antes deles aparecerem, tentar interagir com calma com as pessoas e não entrar nos cafés dos sítios e encostar as pessoas à parede durante horas. Temos supostamente uma Ministra da Administração Interna que tem algum trabalho nesse sentido. A nossa Ministra da Administração Interna, do ponto de vista técnico, é perfeita para isso. O problema é que não tem a força política para se impor num governo em que as principais figuras alinham neste populismo penal, e num país em que a pessoa que comunica melhor politicamente
politicamente comunica a dizer ainda bem que ele o matou, devia ter sido condecorado. E portanto, sim, Houston, we have a problem. Mas, Pedro Silva, não há moderação possível quando temos um caso tão sensível como este? Ou seja, o Governo não vai ser capaz, como outros não foram, de lidar com estes eventos nas zonas urbanas sensíveis? Acho isto um jargão um pouco técnico demais, mas enfim, estes bairros mais complicados. Eu não consigo falar rigorosamente nada sobre o caso em concreto, porque não sei nada, e eu fico parvo como é que dois partidos, pelo menos já, André Ventura nem se fala o comentário dele, mas fico parvo como é que dois partidos já se pronunciaram. E apesar da barbaridade dita por André Ventura, quando o Bloco de Esquerda diz que tem que se apurar as responsabilidades porque não pode haver impunidade, apurar as responsabilidades decorre da lei. Eu não tenho que pedir para haver uma investigação sobre o que se passou. Há uma morte, há uma bala disparada, há investigação. Não é preciso pedir. Portanto, há aqui um número. E eu não percebo como é que os partidos, passado nem 24 horas do incidente, estão a falar. É de uma irresponsabilidade atroz. E portanto acho que ninguém deve... Tu consideras que é uma responsabilidade de André Ventura dizer devia condecorar? Já sabia que ias dizer isso, que eu ia pôr no mesmo plano. Não. Zé, desculpa, mas os partidos... Uma coisa é dizer tem que haver uma investigação isenta e rápida e célere para que isto fique resolvido e que, para aquelas, não haja impunidade. E que aquelas pessoas voltem a ter Qual paz. É a impunidade? E depois tens outro gajo Sim. que vem dizer devia-se condecorar o gajo que matou o negro. Sim. E tu achas ambas as reações absurdas. Desculpa lá. Eu vou repetir. Acho. Eu vou repetir. Vou repetir, desculpa, tu tens que ouvir a opinião dos outros e aceitá-la. Os partidos não se deviam pronunciar em rigorosamente nada sobre aquele caso em concreto. Nada. Não, tu sabes muito bem, eu insisto, como eu já sabia que ias conversa, disse logo, o que André Ventura diz para mim é uma barbaridade, sim, já para lá da fronteira do que é penal. Eu não percebo o que é que tu... Deixa-me concluir. O que eu digo é, do ponto de vista político, eu também sei o que é que o Bloco de Esquerda quer quando faz aquele tweet. E o que eu digo é, numa altura em que não se sabe rigorosamente nada, as pessoas, e sobretudo quem tem responsabilidade política, não deve dizer uma palavra. Ainda por cima, quando há uma questão social, popular, de revolta, os políticos falarem é absolutamente criminoso, na minha opinião, de um ponto de vista político. Portanto, tu tens que aceitar a opinião dos outros. É a minha. Desculpa lá, eu estou contigo todas as semanas. Maria, o que eu digo é, o que disse Mariana Mortágua não foi o mesmo que disse André Ventura. Eu não disse isso, portanto não precisas me dizer para eu não dizer. O que eu digo é, do ponto de vista político, os partidos terem falado menos de 24 horas depois do incidente desta gravidade, que está a gerar problemas gravíssimos numa localidade, é irresponsável. É parlamento. Tu dizes-me assim, mas há um que pode ser mais responsável. Sim, mas esse também é mais irresponsável já há uns meses largos. O que eu estou a dizer é, os partidos, eu quando vi, não queria acreditar. Pronto. E se tiver que sublinhar sempre, está bem, mas André Ventura, acabei de dizer que até para mim é do ponto de vista penal, sou capaz de concordar com o Joné, bem, não diria ilegalizar o partido, mas duvido que aqui já não estejamos na fronteira ter que ele tem imunidade, mas André Ventura, depois de ter dito uma coisa destas, sim, já estamos em matéria penal. E, portanto, não pode ser mais nada. Agora, faço depois uma análise política à intervenção de partidos. E há dois que fazem uma intervenção menos de 24 horas depois. E eu olho para isto e digo, estão os dois errados. Não vou dizer um está meio errado, o outro está muito errado. Isso não existe. E, pronto, agora, avançando. Porque é que, só para perceber a tua diferença de opinião, se é o líder do partido e tu achas que aquilo é um discurso que já entra no penal, porque não a ilegalização, se aquilo são as ideias da maneira como o partido quer funcionar? Sobre curiosidade. Certo, já por questões de direito. Porque tu não podes pegar no que diz um líder de um partido ou um dirigente de um partido e ilegalizar um partido. Porque o partido tem natureza própria, é uma natureza jurídica própria. Portanto, isso tem um espírito. Tens que avaliar para além dos estatutos. Mas ele tem que ser isso. E então, se falas em Constitucional, o Tribunal Constitucional pronuncia sempre ou normas, ou neste caso teria que se pronunciar pelo caso, sendo certo que o Tribunal Constitucional não podia pronunciar por uma coisa destas, aí sim teria que se pronunciar sobre o partido. Mas é sobre o que ele diz, se a afirmação tem ou não moldura penal. É que é bem ilegal partidos racistas, não é? Certo, mas eu não podia partir de uma afirmação para ilegalizar um partido. Isto era uma coisa que não existia. Não existe. Mas há muitas. Esta é só a mais grave. Certo, claro, mas também já houve processos, não é? Agora isso seria outra discussão. Eu prefiro que... Mas há a teoria do como isto tem votos, não pode ser ilegal. Eu acho que há limites para isso. Eu preferia que se tu cometes o crime de incitamento à violência,
Mas tem que ser a pessoa. A diferença é esta. Voltando ao tema. A diferença é só esta. Mesmo do ponto de vista do direito, eu percebo o que estás a dizer, mas isso tem que ser a pessoa. Eu não posso pensar. Tu dizes assim, mas é o líder do partido, não interessa. Foi uma afirmação da pessoa e é só ela que é responsabilizada por isso. Se tu quiseres dizer, mas eu tenho aqui um conjunto de situações. Um conjunto de situações. Certo, de afirmações, não é? Mas isso é sempre para as pessoas. Tu num partido, e para ser legalizado, tinhas de pegar num programa e dizer isto vai contra a Constituição e o partido não podia ter passado no início. Só que eles são espertos. O que está nos partidos está tudo dentro da Constituição, claro. E depois no discurso é que vem outras coisas. E portanto é a dificuldade. E é que a justiça falha, é o que eu estou a dizer. A justiça não pode ser só a letra da lei. O melhor que podia acontecer era partidos desses, partidos extremistas, desaparecerem pela força do voto. Eu sei que quando são populistas é difícil. Mas pronto, mas sobre esta questão, sobre o caso em concreto, não sou capaz de ter qualquer tipo de comentário. Não faço ideia nenhuma. Há uma investigação que eu tenho a correr e por respeito. Primeiro, à vítima mortal, óbvio. Mas também ao agente da autoridade, que eu também não faço ideia porque é que ele fez aquilo, em condições é que fez aquilo, se foi esse excesso ou não foi. Portanto, também por respeito a ele. Vamos lá ver uma coisa, a menos que seja um assassino em série, aquele homem também tem a vida estragada. Mais uma vez, pode ter cometido um erro, pode ter cometido um excesso, pode ter cometido N coisas. Mas, a menos que seja um serial killer... Contudo, tem vida. A menos que seja um serial killer... não podemos dizer que seja uma coisa que... E se levar de ânimo leve, então sim temos aí um problema. Mas, portanto, tem que os respeitar. E tem que respeitar a investigação. Depois logo vemos o que aconteceu. Agora, o que eu acho é uma coisa muito simples. E aqui discordo um bocado do Johnny. Por uma razão. Quer dizer... eu já disse isto várias vezes. As pessoas não são criminosas necessariamente pela sua origem, pela sua etnia, pela sua cor de pele, pela sua religião. Não é isso que as torna criminosas. E, portanto, eu no limite, se eu precisar de roubar, eu vou. Já disse isto aqui 1000 vezes. É evidente que quando as pessoas estão... E não há nenhuma cidade que não tenha bairros mais problemáticos, nenhuma. Quer dizer, talvez. Em Viena, talvez. O Mónaco, mas o Mónaco é ele próprio uma cidade. Mas, em geral, as cidades grandes, não há nenhuma que não tenha este problema. É capaz de ter mais criminosos que a Cova da Moura, o Mónaco. O que é o Mónaco? Sim. Tenho quase a certeza. Pelo menos do ponto de vista financeiro, talvez. Mas, portanto, nós temos... Mas esses não levam tiros, calma. Em grandes cidades, há sempre estes problemas. E eu tenho que ter aqui, porque já estamos à espera da investigação, mas eu também tenho que confiar na polícia no sentido em que as pessoas estão lá todos os dias. Nós podemos fazer um exercício muito simples, que é, se entendermos, como o Johnny afirmou, e há muita gente que entende, e é uma posição que é perfeitamente legítima, se entendermos que o problema está na abordagem da polícia aos casos que lá têm, portanto, são chamados porque há violência, porque há seja o que for. Sim, vão com, entre aspas, ferramentas muito mais pesadas do que uma intervenção. Mas podemos fazer um teste social muito... Aceitamos todos e fazemos isso. Que é, tiramos a polícia desses bairros. Dizemos, olha, os senhores durante um mês não põem cá os pés. Mas não era tirar, era mudar o papel. O teste social para mim seria mudar o papel. Isso para mim não serve para nada. Isso que tu estás a propor, para mim não serve para nada para testar a minha teoria. A minha teoria não é que a polícia... apesar de eu ter dúvidas que não tenha bons resultados mas a minha teoria não é que a polícia não devia estar lá, obviamente que devia, obviamente que há criminalidade lá. A minha teoria é que há criminalidade em todo lado. A minha teoria é que a abordagem da polícia podia ser diferente. Portanto, sim, seria a favor de um programa de teste de um bairro em que a polícia, em vez de agir como se fosse um exército, agisse como age na Avenida de Roma. Mas eu percebo citando o meu amigo Almeida. Mas eu percebo o que tu dizes, mas tu achas que a polícia também não queria isso? Tu achas que a polícia quer estar com um capacete a bater nas pessoas? Acho. Eu não acho. Acho que há polícias que querem. Acho que isso é uma generalização terrível. Não disse a polícia. Estamos a falar de forças policiais coloniais que querem. Acho que há polícias que querem. Está bem. Achas não? Podes ter a certeza porque já leste vários vezes. É verdade, há declarações sobre isso. É verdade, é real. Mas então tem que ser o comandante, porque há uma ordem. Os polícias não. Os polícias não tomam decisões, quer dizer, tirando nestes casos em que tem de ter alguém. Os polícias não tomam decisões. Não, desculpa. Devia ser, tem que haver um comando. Portanto, ou esses comandos querem entrar nestes bairros à força e querem passar as noites todas à pancada e ao tiroteio, ou nós temos que ver um problema que é... mas o exercício que eu estava a fazer era social, é simples. Nós conhecemos esses bairros, ou estamos só a falar todos aqui no conforto das nossas vidas. Nós não conhecemos. Nós conhecemos a vida da polícia. Vamos acompanhá-los. Vamos perceber se de facto eles estão lá e a primeira coisa que fazem é passar alguém e eles, pumba, toma lá. Eu percebo as questões sociais, são de facto, estão em bairros problemáticos, em todas as cidades há isto, mas eu tenho que perceber que a polícia, ou eu defendo que a polícia não tem. O comandante não disse, malta, vamos falar batendo aquelas pessoas. Mas há nenhum de nós conhece essa realidade. E há uma coisa muito simples que é alguém que foge a uma operação, policial. Em primeira pessoa, talvez alguns de nós tenham mais
não temos. Não temos esse conhecimento. Não vivemos lá, não é? Não, é o que eu estou a dizer, na primeira pessoa não está a dizer, acho que tem algum fundo. Não, e a própria. É porque eu acho que é um bocado o tópico que o João diz. Eu percebo, e essa experiência foi feita. No Reino Unido, por exemplo, desarmou-se a polícia durante uns tempos, nas cidades, era mais proximidade, era mais conversa, depois teve a necessidade novamente de armar, mas porque o desarmamento da polícia é a coisa que é mais simples nos centros das cidades, para tu não estás num centro histórico e estar a polícia cheia de armas, não sei o quê. Tentou-se fazer essa experiência. Hoje em dia o que tu vês é coletes e metralhadoras. Mas eu não sou a favor do desarmamento. Não, mas isso é uma política mais de... Mas não é isso. E assim. O tema não é esse. O tema da reforma da polícia não é esse. O tema da reforma da polícia é a postura e o papel social. Não é se há armas ou se não há armas. Armas ou não armas é a abordagem. É a abordagem. É se tu estás lá, se aquelas pessoas estão a sentir criminalizadas diariamente ou não, então... A ouvir a Maria, que foi a única que ainda não falou, perguntar se há de facto algum aproveitamento político nestas ocasiões ou se essa forma de fazer política também é importante para as pessoas terem noção do que se está a passar. Eu acho que dizer que o polícia que matou uma pessoa deve ser condecorado sem saber nada sobre o assunto, acho miserável. Contudo, não acho miserável que se diga que é preciso haver uma investigação célere, isenta e que se apure os factos rapidamente. Até porque isso é necessário e vimos na última noite que houve vários momentos em Lisboa, foram vandalizados autocarros, foram incendiados caixotes de lixo e essa celeridade nessa investigação é necessária também para retomar essa paz e para que essa indignação seja ou não terminada, não é? Se descobrirmos que afinal o agente fez tudo certo, essa indignação deixa de ter tanta razão de ser. Coisa que eu não acho que vai acontecer. Mas o Zé Pedro estava a dizer que não sabemos nada. Sabemos duas coisas. Sabemos que morreu uma pessoa e sabemos que a polícia tentou entrar em casa da família no dia seguinte sem um mandato. Isso sabemos. Isso são factos. Sabemos, não. Sabemos. Leste notícias, não está a investigar. Está filmado. Mas porquê são as investigações? Está filmado, Zé. Mas porquê são as investigações? Mas com que ordem é que entraram na casa? Com nenhuma! Isso não está na investigação. Zé, nós não podemos... Zé, o comandante diz que não sabia que aquilo ia acontecer. Aquilo está filmado. Então não é preciso investigação. Então, desculpa, começaste o teu discurso a dizer precisamos de investigar. Afinal, não é preciso, pá. Já está tudo... Já se percebeu tudo. É preciso investigar ou não? É preciso investigar. É preciso apurar ou não? É preciso apurar ou não? Então, se é preciso apurar, não podes dar como facto. Vais-me deixar falar? Ou sou só eu que tenho que ouvir as tuas opiniões e tu não ouves as minhas? Tu estavas a perguntar uma coisa. Eu não estou a perguntar nada. Eu estou a dizer que tu disseste que não se sabe nada. Eu disse que se sabem duas coisas. Então não é preciso apurar. Absolutamente nenhuma pergunta. Então quando se sabe não é preciso apurar. Pronto, sabemos duas coisas. Factual, morreu uma pessoa. Vocês estão a ser um bocado chatos. 2, a polícia tentou entrar em casa da família. Sem mandato. Ok? Estava presente a advogada, estava presente uma televisão que estava lá a filmar nesse momento e que filmou esse momento e a PSP, entretanto, veio dizer que não têm conhecimento de que iriam à casa da família do morto. Portanto, este grupo agiu como milícia? É um grupo de polícias de choque que age como uma milícia sem informar os superiores? Isto também é uma questão. Porque efetivamente aquilo aconteceu, efetivamente está filmado e efetivamente não havia um mandato e a própria PSP vem dizer que não tinha conhecimento. Isto são coisas importantes. Tu não por viveres num bairro que é considerado um bairro perigoso, não tens que estar sujeito à polícia entrar-te em casa. Nem tu nem ninguém. Estas pessoas não deviam estar sujeitas a isto. Ninguém devia estar sujeito a isto. Ninguém tem menos direito à sua privacidade e à sua liberdade por viver numa zona que não é considerada nobre, por viver numa zona que tem uma taxa de crime maior, que nem sei se é o caso. Atenção, estou a falar de cor. Não tenho dados para saber que a taxa de crime neste bairro é muito mais superior. A questão é, isto não são razões para viver numa insegurança permanente. Morreu uma pessoa e isso só por si é grave. Uma pessoa que nunca tinha tido problemas com a polícia, que não era um criminoso, toda a comunidade o descreve como um homem bom, independentemente disso, e que não fosse. O que se sabe até agora, e o que a própria polícia comunicou, foi que houve uma perseguição, uma perseguição que começou de carro e depois terminou a pé, na Cova da Moura, e eu digo Cova da Moura porque a Cova da Moura é um sítio muito propício para a violência policial. Por isso é que eu fiz esse reparo no início. Olha, deixa-me só interromper de uma coisa. Eu conheço uma pessoa que mora na Cova da Moura. Conheço muitas. Pronto, sabe uma coisa? Sem polícia nenhuma, tem medo de entrar a partir de uma certa hora.
Não vamos dizer que o bairro da Cova da Moura é atacado pela PSP que causa a instabilidade. Sem polícia nenhuma, e tu falas com as pessoas que conheces pessoas da Cova da Moura? Vários. Pergunta o que é que acham da PSP. Por exemplo, Pergunta o que é que acham da PSP, da presença da PSP. Está bem, eu quando É que é preciso dizermos estas coisas, porque não podemos diabolizar uma força de segurança que ataca os bairros pobres, quando isso não é factual. A Cova da Moura tem uma violência extraordinária. As pessoas que lá moram não entram a partir de uma certa hora, têm que chegar antes de uma certa hora, e não dizem isso que nós dizemos da polícia. É preciso ter isto em atenção. Conheces uma pessoa na Cova da Moura? Então se tu conheces mais, faz o tudo maior. Está bem, eu conheço uma pessoa que teve um bebê nas escadas do prédio porque a ambulância não queria entrar na Cova da Moura em plena luz do dia. E por causa da PSP? Ele contou-me esta história quando eu estava a fumar um cigarro nas mesmas Maria, escadas onde nasceu o bebê que estava lá dentro de casa, que tinha meses. Maria, a ambulância não entra por causa da PSP ou só entra quando tiver lá a PSP? O que eu estou a dizer é que há um estigma em relação à Cova da Moura. Mas não há uma violência. A violência é provocada pela polícia. Este é que é o ponto, não é? Zé. É provocada por quem, então? Tu sabes os efeitos. É só de culpa dos moradores? Não, são bairros sociais em que... Sociais? Aquilo não é bairro social. Então o quê? Aquilo é um bairro que foi construído pelas pessoas. Aquilo não é bairro social. Aquilo são barracas. Não são barracas. A culpa é de quem? Da violência? É só de um lado? Não é. A coisa aqui é, tu estás a dizer, por eu dizer, e porque há relatos de polícias com opiniões de extrema-direita públicas, porque há relatos de polícias que dizem que gostam de ir para lá para malhar nas pessoas, eu disse que há polícias que gostam de ir lá malhar nas pessoas. E tu disseste, estás a dizer que os polícias são todos não sei o quê. Não disse. E agora tu estás a dizer, a violência não é culpa da polícia. É culpa de quem? Não é culpa de toda a gente. Repara, eu não posso pôr, assim como tu não pões de igual para igual a candidatura de Kamala Harris e a candidatura de Donald Trump, porque achas que há aqui uma ameaça, eu não posso pôr na mesma balança, não posso pôr a polícia, as forças de segurança e a criminalidade, que existe. E existe tanto na Cova da Moura como na Estrela. Mas ela existe e em algumas zonas está concentrada. Existem os três. Não, meu amigo. As polícias não agem da mesma maneira que agem na Cova da Moura. Só para dizer, eu não aceito, eu não sei, pessoalmente não consigo fazer essa mesma comparação. Não posso pôr no mesmo patamar de polícias e o crime que existe. Mas e que não estava a dizer crime, estava a dizer os moradores. E eu não posso dizer, tu há bocado disseste, percebes que se incendem autocarros. Eu, com todo o respeito, não percebo. Pronto. Não consigo perceber. Essa ideia de virar carros, de incendiar coisas, porque estamos muito revoltados, é uma coisa que para mim não é aceitável. E é a diferença entre a desordem e a ordem. Eu defendo a ordem. Deus queira que nunca tenhas uma situação social dessas. Eu vou voltar, provavelmente não. Pois é. Provavelmente nenhum de nós. Vou voltar ao que estava a dizer, que é, sabe, o que a polícia disse que aconteceu foi que houve uma perseguição, primeiro de carro e depois a pé, que terminou na Cova da Moura. Foram disparados tiros para o ar, o Odair Muniz não parou e dizem que veio para a polícia com uma arma branca. Não defendendo que ninguém vá ameaçar ninguém com armas brancas ou com qualquer tipo de arma. A minha questão é, isso justifica 2 ou 3 tiros? Justifica a única forma, um polícia treinado, mesmo com pouco treino, mesmo com pouco tempo de carreira, não sabe que a zona da axila é uma zona perigosa, é das zonas mais perigosas para onde se pode disparar, que pode resultar em morte, como resultou. E eu pergunto-me se a única forma de imobilizar uma pessoa é dar-lhe 2 tiros, um deles letal. Isso não é imobilização, isso é uma execução de uma pessoa. E a minha grande questão sobre isto dos bairros e a forma como a polícia se comporta, eu pergunto-me se eu estivesse a guiar nas Avenidas Novas às 5 da manhã e tivesse uma altercação com a polícia e sacasse de uma faca, se eu levava 2 tiros, ou se tu levavas 2 tiros, ou se tu levavas 2 tiros. Provavelmente nenhum de nós levava 2 tiros. Isso é uma acusação. Está a ver? Por isso é que eu digo, isso é uma acusação. E depois eu digo isso e digo, mas eu não disse nada disso. Tu estás a acusar a polícia de ter feito uma escolha com base na pessoa que tem à frente. Eu estou a dizer que a forma como a polícia age nessas zonas é diferente. Eu acho que se eu fugir à polícia e se for com uma arma branca contra um polícia, eu não vais levar um tiro, Zé, não vais levar um tiro. Não levas um tiro. Desculpa lá, não vais levar. Até voluntário para fazer experiência. Isso são julgamentos sobre a atitude de um polícia que eu acho. Eu não vou levar um tiro. Eu, se aparecer em frente à polícia com uma faca, eu não levo um tiro. Mas olha, também não é provável que apareças para a polícia com uma faca. Já pensaste nisso? Não sei como é que vocês sabem essas coisas. É provável que tu respondas à PSP com uma faca? Muito em cenários hipotéticos, que é por isso é que como eu é que queria tu falar sobre sabes? este tema. Se um dia me passo e pego numa faca e digo aos meus cabrões. Maria, só perguntar-te uma coisa, então não achas necessária a investigação? Sabes o estado mental daquela pessoa? Não fazes ideia. Pode acontecer qualquer. Diz. Não achas necessária a investigação que está a decorrer já? Acho extremamente necessária. Já estás a assumir um lado,
Não estou a assumir, acho extremamente do relato necessário. das pessoas, das famílias, das que estão lá. Assumir um lado não tem mal nenhum. Acho extremamente necessária a investigação, o que não quer dizer que não haja uma predominância de violência policial contra pessoas negras, contra pessoas racializadas. Isso são factos. Um negro tem 21% mais probabilidade de ser morto pela polícia do que um branco. São factos. Há uma tese de doutoramento sobre isto. Sim, em Portugal. Há uma tese sobre este assunto. São dados estatísticos. Isto é real. Não estou a inventar, não estou a dizer, ai, coitadinho, não estou. É factual. A forma como a polícia age num bairro como o Zambojal não é a mesma como a polícia age em Campo de Ourique. Desculpa, não é. Não é e basta ver. Mas a questão é essa, tu não podes ler dados. Temos que começar a dizer tipo a Foz, porque estamos sempre a dizer bairros de Lisboa. Estamos a falar de uma comunidade que vive. Estamos a falar de uma comunidade que vive num bairro considerado problemático e que, portanto, vive sob uma permanente ameaça. Onde é que os ricos de Guimarães vivem? Acho que Claro que é o que vamos investigação, descobrir claro que é preciso descobrir o que é que se no próximo episódio. Ainda não vamos. Tu podes fazer essa leitura desses dados, todos esses dados são muito interessantes. Agora tu tens um problema leitura que não é minha, é uma tese de doutoramento, mas eu tenho ao um fazer essa doutoramento. leitura, o que está por trás, se eu não tiver mais explicação para isso, e a explicação podem ser várias. Pode haver mais crime, pode haver mais A questão é essa, pode ser que há mais crime. A questão é essa. Se houver mais crime, porquê é que há mais crime? Mas o meu ponto é. Estou a dizer é que pode haver várias razões para aquelas zonas serem contra mim. Não é isso, nada disso. Nem é nada contra, a questão é esta. Esses Estados devem Tem que haver alguma razão para aquelas zonas serem consideradas sensíveis. E é isso, por isso é que eu não queria falar sobre. Quer dizer, este tema é bastante. Isto foi bastante interessante, mas estamos aqui muito em hipóteses. A gente sabe a consequência da guetização. Esse é um ponto, mas esse é um ponto social que a polícia não tem culpa. O problema desses dados, quando fazemos essa análise, é o que está, se não houver, se esses dados são postos no contexto, depois do incidente que aconteceu há 2 dias, o que é que acontece? O que é que eu vou pensar? E o que é natural? É dizer, não. Então porquê é que a probabilidade de morrerem é maior? É porque, porventura, por questões sociais, estão em situações de maior criminalidade. Cometem mais crimes que os brancos. Por questões sociais, não é pela cor da pele. Não metas palavras na boca que eu não disse. Por questões sociais. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Se eu estivesse ali, eu porventura tinha que ir. Era traficante. Estamos a falar de se o governo, se o Estado não ataca os problemas na origem da pobreza, da exclusão social, gera criminalidade. E isso é que pode gerar um aumento da criminalidade. Porque se eu não fizer esta leitura, o que eu vou dizer é que os polícias, e são vários, pelos vistos com um aumento tão grande, andam a executar pessoas de cor na rua. E eu não aceito que se diga isso. A menos que haja um tribunal que me prove. Que diga, este homem executou. Apanhou uma oportunidade e pumba. Porque se eu não tiver esta certeza comprovada, é de uma grande injustiça da minha parte ser tal coisa. Portanto, é natural que em certas zonas haja mais criminalidade. E não é pela cor da pele, e não é pela religião. É pela exclusão social e pela pobreza. E, portanto, aí há mais aumento. E a polícia bate-lhes mais, persegue-os mais, há mais incidentes terríveis como este. Portanto, eu não tenho que combater a polícia. Tenho que combater este modo de vida, que eu não posso aceitar. Não é? E que gera criminalidade. Muito bem. Isto vai dar para muito mais, porque vamos saber mais coisas sobre este caso e outros, mas nós ainda temos tempo, se aguentarem por aí, de mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Pombal! É verdade, a partir da próxima, aliás, amanhã, quinta-feira, eu estou já a mandar as pessoas ao sítio porque vou estar em Pombal. Não digas é amanhã, porque as pessoas podem estar a ouvir isto no sábado. Amanhã, quinta-feira é amanhã. Dia 20. Quarta-feira. Vou estar num festival que se chama, curiosamente, Haha Heart, que é o único festival dedicado a cinema de comédia. Vou fazer parte do júri. É a primeira vez que eu faço. Também acho. Giro. É a primeira vez que sou convidado para tal coisa, espero que não se arrependam. É de quinta-feira até a próxima segunda e é sobretudo para falarmos e para vermos filmes de comédia, que é uma coisa que tem faltado um bocadinho no país e não só. Haha Heart, em Pombal, quinta-feira. Até a próxima segunda-feira, dia 28 de outubro. Zé Pedro Silva vai mandar as pessoas onde? Ao Halloween, porque eu sei que é uma tradição que é norte-americana, mas não, anglo-saxónica, mas nós aqui podemos perfeitamente... eu só digo isto para se as minhas crianças tocarem à vossa porta darem guloseimas, e eu nem sei em que dia é que calha sequer, espero que não calhe... À minha podem vir. Espero que não calhe no dia de eleições... Vou abrir a porta. Espero que não calhe no dia de eleições nos Estados Unidos. Isso não calha porque é numa terça-feira, mas o Halloween é o quê? 1 de outubro, não é?
Não, 1 de 31 de novembro. outubro. 31 de outubro. 31 de Olha, eu vou arrumando, mas... Pronto, e depois mandar as pessoas a uma rede social. Putos na escola. Vou mandar as pessoas a uma rede social, depois mandar ao Halloween, que é... Porque eu iniciei uma guerra, enfim, entre aspas, contra o Twitter. O Twitter é comandado por um homem que é um louco. Um louco que depois Não sei se ainda é um homem. Um louco depois de se encher de dinheiro, agora quer se encher de poder político e vai consegui-lo através de Já Donald está Trump. robotizado. Acho que já. E esse homem controla o maior meio de comunicação social do mundo. O maior, não há jornal, não há televisão, não há nada. O Twitter é o maior meio de comunicação social do mundo. Não é uma rede social, é um meio de comunicação. E esse meio está nas mãos deste homem, que, como digo, depois do poder económico, quer ter o poder político. E é assustador. E, portanto, eu deixei de pactuar completamente, porque acho que as revoltas têm que ser estas, têm que ser pequeninas revoltas, temos que nos revoltar contra as coisas, e esta é a minha revolta. Há alternativas para quem gosta de encontrar pessoas, trocar, interagir e tudo isso. O Blue Sky é uma rede social que está a crescer, é uma alternativa. Há outras. Não vou lá há tanto tempo. Pronto, mas acho que devias ir mais e enriquecer com os teus conteúdos para ver se as pessoas abandonam e deixam Elon Musk Achei que era sozinho para ver no se as pessoas Twitter. abandonavam o Blue Sky por eu lá estar. Não, para ver se. Não, então, é uma estrela do Twitter, portanto, leva isso para o Blue Sky para ver se fica o Elon Musk com os outros malucos todos lá sozinhos. Johnny, vais mandar as pessoas onde? Eu estou muito a pensar nisto que o José Pedro de Silva disse, mas vou mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas a conferências, que é para as pessoas irem marcando, falta um mês, as pessoas têm que ir marcando, porque é no Porto, à conferência Democracia, da Plataforma para o Crescimento Sustentável, PCS. Vai ser uma conferência muito gira que vai debater o impacto na democracia da inteligência artificial. O democracia, o último e o A é grande. Que Também pensado, e tipo, exatamente, só que melhor, porque é mais, Sim. é mais subtil, não é? Mas... Está-se a ver que foi ele que fez o nome. Por acaso não foi. Por acaso não foi. Foi o Osvaldo, o professor Osvaldo. E mais, e vou estar na Que nova... no fundo parte de ti. Então, eu é que sou parte do Osvaldo. Não vamos aqui detalhar. 9 SB às 6h30 de terça-feira que vem, dia 29, vou estar a debater política norte-americana em estrangeiro. Que os gajos lá só fazem eventos em estrangeiro. Agora bem, é mesmo na Isso é língua como teve estrangeira. 10, isso é como teve 10. Então, e quem não quiser em Se estrangeiro? alguém me quiser ir ouvir a falar em Isso é quando? estrangeiro, 29 de outubro às 6h30, lá estarei eu. Próxima terça-feira. Próxima terça-feira, antes do Tenho a Sporting Assembleia Nacional. Municipal. Muito bem. Portanto, Maria, onde é que vais mandar as Eu pessoas? mesma, eu vou mandar as pessoas um evento em Lisboa, um no Porto e um em Famalicão. Em Lisboa, Selma Wamus vai fazer um espetáculo no CCB chamado Carta Branca, dia 1 de novembro, em que convida várias pessoas, nas quais se incluem Nair Fakirá, a Garota Não, entre outros, e a Orquestra Geração. É dia 1 de novembro no CCB. Este fim de semana no Porto há o Rock à Moda do Porto, sexta e sábado, no Pavilhão Rosa Mota. Super Boca Arena. Dia 25, sexta-feira, há 4 concertos: Blind Zero, Pluto, Sérgio Godinho e Plaza. E dia 26, Zen, Marta Ren, Turbo Junkie e Ecos da Cave. Quem estiver lá dia 26 e me quiser pagar uma cerveja, eu aceito. Além disso, vou também mandar as pessoas comprarem bilhete para o Festival de Vila de Mouros, no qual foi anunciado da Weasel, é a primeira confirmação e vai ser muito lindo. E ainda vou mandar as pessoas ao concerto do Mazgani dia 25, quer dizer, posso mandar ao dia 24, amanhã, quinta-feira, na Casa da Música, no Porto, e dia 25 na Casa das Artes, em Felgueiras. Eu vi ontem o concerto no Maria Matos. Desculpa, era Felgueiras, enganei-me. Vi ontem o concerto no Maria Matos e vale mesmo a pena. Foi muito bom, a banda que o acompanha é espetacular e é mesmo um bom espetáculo. Muito bem, está feito mais um dia de reflexão, isto já é quase quinta-feira, pela quantidade de tempo que estamos aqui a conversar. Espero que tenham gostado imenso deste programa. Nós voltamos para a semana, hoje somos em todas as plataformas e agora digam adeus às pessoas, se é que ainda têm energia para tal. Beijinhos! 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa